Bom, rapaziada, essa aqui é a parte 2, galera. Infelizmente não tem como mais colocar aqueles vídeos de várias horas, né? No máximo agora que o YouTube permite é 12 horas. Tentei colocar aqui, meu irmão, deu bem uma coça aqui, não consegui, cara. Então, essa aqui é a parte 2. Se você tá chegando nesse vídeo aqui agora, não conhece o canal, não conhece a história, vai ver a primeira parte, que tá lá do capítulo 1 a 80. Lá é a primeira parte. Acabou aquela parte, aí você vem pra cá. Bom, e é claro que eu quero que você, né, se inscreva no canal se não é inscrito, curta, que vai ajudar bastante. Preciso muito da ajuda de vocês aí com uma curtida, um comentário, vai ajudar bastante. Valeu, rapaziada? Então vambora pro vídeo. Meu irmão, e a Santa tá bolada, não é? Fala, o cão noturno não é virtuoso? E todo mundo fica olhando pra ela ali, né, galera? E ela olha pro nosso Protinho e pergunta como ele tem tanta certeza disso. E fala, seu nome é Vicky, não é? Me responda, por favor. E o nosso Protinho parece que não responde, né, cara? Mas ela fala, não consegue responder, não é? Por que você acreditou nisso sem nenhuma prova? Não se esqueça que, como uma repórter, se você falar coisas que não são verdade, você pode destruir a vida de uma pessoa inocente. Rapaz, a Globo tá perdendo uma boa repórter aqui, rapaz. E o Lourinho aqui fala que os guardas testemunharam que o cão noturno destruiu o prédio e matou o diretor do orfanato. E a Santa responde, ok, mas as respostas das entrevistas dos guardas imperiais são apenas testemunhos feitos de deduções, sem nenhuma evidência sólida. E a questão em relação aos corpos das crianças que foram encontrados no porão do orfanato ainda precisa ser resolvido. Existem muitas variáveis questionáveis para determinar que o cão noturno matou aquelas crianças. Bom, e o pessoal ali fica impressionado, né, rapaziada? Os três aqui, né, cara? Porque ela está ficando neutra, mesmo que isso tenha acontecido em um orfanato gerido pela própria família dela, meu irmão. E a Santa chega aqui e fala que ela quer um artigo que seja objetivo e sem viés. Mas a de óculos aqui fala que, nesse caso, vai ser difícil escrever alguma coisa, né? E ela abaixa a cabecinha aqui, né, cara, e fala, bom, se ele realmente for do mal, depois com um sorrisinho, né, então nós criticamos rigorosamente ele. E o nosso Protinho só olhando pra ela ali, né. Eu acho que ele tá tentando entender, né, cara, porque ela defende tanto, né, o cão noturno, né. Mas nesse momento alguém chega ali e chama a presidente. E fala que o tal do professor Vince, do conselho de clube, está chamando ela e pede para ela reeditar o relatório e falar que o cão noturno é uma pessoa má. E é claro que ela não gostou, né? Até porque esse carinha aí gosta de transformar em artigos e manchete, né? Mas ela vai falar com ele. Ela fechou a porta ali e parece que ela foi falar com o tal do rapaz lá, né, brother? O Lourinho fala que a presidente é uma chefe muito nata. E o nosso Potinha fala que ela já era assim há muito tempo. Aí já quase entregou, né? O Lourinho o quê? Há muito tempo quanto? E o nosso Potinha pensa, né? Cara, ela parece a mesma de quando liderava os Cavaleiros Sagrados na linha de frente durante outono, antes de eu regressar. E aqui tá, né, rapaziada, naquele passadinho nosso plot lá, antes dele de regressar, né, cara, ela aqui dando ordens pros cavaleiros ali, né, também dando bronca ali, né, pros caras ter salvado as pessoal ali, os pessoal tão muito preguiçosos. E ela fala que o trabalho deles não é só curar, né, cara, porque na época dela, segundo ela, né, se um demônio aparecesse, eles iriam pra cima pra ajudar também, brother, rapaz. E o nosso plot fica até feliz, né, cara, porque ele achou que ela iria condenar as ações dele, no caso do cão noturno, né. Mas ele não se sente mal, né, já que alguém está tentando dizer a verdade. E aqui tá ela, aqui discutindo lá com o tal do cara ali, né, cara, que quer uma manchete, né, falar que o cão noturno é vilão, né, e ela começa a debater boca com ele ali. Bom, rapaziada, em outro lugar aqui, já do lado de fora daquela escola, né, várias sireninhas aqui, a gente vê aqui o nosso querido Pig aqui, mesmo, acordando bem mal aqui, brother, já levanta ali, alguém dá bom dia a ele, né, eu acho que é o nosso Protinha, e é o nosso Protinha ali. Já tá acordado e já tá alongando, mano. Enquanto isso, o Pig ali tá tirando remela do zóio. E na academia, meu irmão, todos acordam às 6 da manhã. E quando o alarme toca, os estudantes vão para a área de treinamento na frente dos dormitórios. Os estudantes participam do exercício seguindo o instrutor que fica na frente deles acordando o pessoal. E o dia começa até com uma caminhada leve, mas depois o bagulho fica muito doido. Após o exercício matinal, os estudantes seguem a sua vida. Alguns vão dormir, outros vão tomar banho, o resto vai para a cafeteria. Pera aí, então o cara vai dormir, fazer aquele exercício todo, vai dormir sem tomar banho? Aí é sacanagem, né? Tem que tomar banho primeiro, meu jovem. E aqui tá o nosso Pigman, completamente destruído, rapaziada. E tá ele, o nosso Protinho aqui, mano. E ele fala que o cérebro dele ficaria mais ativo se ele dormisse durante os exercícios matinais. E nosso Prota fala pra ele que mexer o corpo ajuda a ativar o cérebro. Rapaz, mas tá o Lourinho ali, o grandão ali também, cara. O Lourinho ali pergunta ao nosso Prota
Como ele consegue ser popular com as garotas se não é empático, meu irmão? O cara é bonitão, né, brother? E fala que, em questão da empatia, ele pode aprender um pouco com o Pig, né, cara? Mas o Pig fala que se recusa a ensinar ele. Bom, rapaziada, nosso plotinho já tá cheio de amigo aqui, né, cara? Já estão até combinando aqui de sair pra cidade, pra se divertir, coisa e tal. O Pig tá querendo comprar um livro. O grandão aqui quer experimentar um restaurante aí, coisa e tal. E perguntem, né, pro Vic o que ele vai fazer. E ele fala que ele precisa se voluntariar durante os fins de semana. E o pessoal fica credo no que? Voluntariar? Mas é o que parece, rapaziada, é aquele professor Vance, né, cara? Que fica em cima dele ali, bro. E implica com o nosso Plotinho até quando ele não faz nada. Mas o nosso Plotinho se despede do pessoal ali e fala que eles podem ir pra cidade sem ele, que ele vai ficar de boa. O loirinho ali fala que se voluntariar parece legal. E o grandão fala que eles não podem deixar o seu amigo sozinho e vão ajudar ele. Rapaz, eu sei que são amigos de verdade. Mas o loirinho ali para ali, né, e pensa, né? Rapaz, é muito estranho. O grandão pergunta o que é estranho. O loirinho fala, pô, quando vi que está por perto, eu naturalmente quero ficar junto com ele. É como se ele fosse o meu irmão mais velho. E o grandão fala que ele é muito quieto e mesmo assim exaura carisma. Até quando ele foi mercenário, pessoas assim eram líderes naturais. O nosso Plotinho é líder com certeza, né? E o Ping aqui tá pensando aqui que concorda que o nosso Plotinho é incrível mesmo. Enquanto eles caminham ali, o Ping fica pensando, pessoas incríveis como Tudor, da fisicamente boa família Don Quixote, e Sancho, o estudante transferido da guilda de mercenários do norte, se aproximaram dele primeiro. Ele é gentil também. Me ajudou na festa da entrada da academia quando eu estava passando por maus bocados. E é perfeito nos estudos e nos treinamentos. Rapaz, esse Pig aqui, rapaz, sei não, hein? E ele fala que quando tá com o nosso Plotinho, na verdade pensa, né? Ele se sente, né, que pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Isso tem nome, hein, brother? E o nosso Plotinho já percebeu isso, né, cara? Já dá aquela olhada já. Tá me estranhando, moleque? E o Pig fica completamente assustado, meu irmão. Mas aquela olhadinha não foi pro Pig, né? Relaxa, galera, relaxa. Nosso Plotinho olhou ali porque passou um cara ali com uma energia muito estranha, meu irmão. E o nosso Plotinho olha pra ele ali, né, cara, junto com duas garotas ali, duas garotas indefesas, brother. Nosso Plotinho se vira e pergunta pro Pig se ele conhece aquele cara, né, já que ele conhece muita gente ali. E o Pig fala que conhece aquele cara, né, e ele é um cara muito bonito, é o mais bonito da escola. E é muito popular também, o nome dele é Sofomimuri Bayan Kudizaki, meu irmão, é complicado esses nomes, né, mas é coadjuvante. E o nosso pode dar aquele sorrisinho, né, que fala e pensar que eles estariam ativos dentro da sociedade. E rapaziada, esse cara aqui, meu irmão, segundo o nosso Plotinho aqui, é um dos 10 cadáveres, meu irmão. E o nosso Plotinho olhando pra ele ali fica pensando se ele deveria atacá-lo, mas tem muita pessoa por ali perto, né, cara? E poderia acabar machucando o pessoal, né? E ele não pode também deixar os futuros heróis se machucarem. O loirinho ali pergunta, né? O nosso Plotinho se tá tudo bem com ele. O nosso Plotinho fala que ele não tá se sentindo muito bem. Ele vai descansar. Ele fala que ele precisa reunir informações primeiro. Na verdade, ele pensa, né? E usa sua habilidade do segundo espaço, calcanhar silencioso. E parece que vai investigar o cara lá, brother. Nosso Plotinho tira o óculos ali se perguntando será que ele segue ele. Mas nesse momento, descendo as escadinhas ali, tá a nossa querida Santa, né, galera? E ela bate de frente com o nosso Plotinho dá aquela olhada pra ela também completamente assustado. Os três aqui também, pateta aqui, ficam olhando ali completamente assustado. E parece que foi aqueles encontrões ali, cara. Aqueles encontrões ali de amor adolescente, né? Da escada, né, cara? A Dolores caiu no chão ali, né? O pessoal sai correndo ali, perguntando se tá tudo bem com ela. Nosso Plotinho também ali tá meio preocupado. O Lourinho pede pro nosso Plotinho pedir desculpa pra ela, né? O nosso Plotinho pede desculpa, né? Fala que sente muito. A Santa Dolores fala, né, que a culpa foi dela, que ela tava bem descuidada, mas ela pensa, né? Nossa, ele é tão forte. Senti como se tivesse batido em uma parede. E outra, eu não senti a presença dele. Quem diabos ele é? Ih, rapaz, vai investigar o Viczinho também, brother. E o nosso Plota percebe, né, que tem muita pessoa ali, né, muita galerinha ali, né, cara. Então ele vai ter que adiar um pouco o seu plano, né, cara, pra poder seguir o cara, né. E ele fica olhando ali pra escadinha ali, pra onde o cara desceu, né, cara. Ele não vai seguir o cara mais não, né, pelo visto, né. Bom, e aqui tá a escadinha aqui, rapaziada. Aqui, né, cara. E tá o cara com as duas garotas aqui, meu irmão. Uma das garotas pergunta pra ele, né, por que ele trouxe elas pra um lugar tão escuro daquele. E a outra fala que ele é mais esperto do que parece. Rapaz, a menina já tá com
com a mente poluída, meu irmão, de uma homenagem, alguma coisa do tipo. E o cara abraçado com elas fala que ele precisa contar uma notícia muito triste pra elas. E elas já ficam preocupadas, né? Pergunta o que é. E ele fala: bom, recentemente um cara apareceu e está me incomodando. Por causa dele eu não consegui comer direito. E a menina pergunta se ele tá fazendo bullying com ele, né, cara? E fala que elas não vão deixar isso acontecer. E ele fala que ele queria ver, né, cara, no caso o cão noturno, né, cara, pra ver de perto, né, mas aquele cão noturno acabou vendo o uniforme escolar dele, cara, e por isso ele teve que correr. E o cão noturno, ele não fala o cão noturno, eu que tô falando aqui pra vocês. O cão noturno pode ter visto que ele era um dos estudantes da academia, né? E a menina fala: bom, se ele vier para a academia, nós iremos pará-lo. Sempre estaremos do seu lado, baiano. E o cara agradece, me fala que os corações delas são tão lindos quanto os sorrisos dela. E fala que eles sempre estarão juntos. Meu irmão, o cara já pega uma mãozinha na cabeça de uma e uma mãozinha na cabeça da outra, brother. Enquanto isso, pensa no nosso protinha, aquele desgraçado com máscara de pandemia. Ele tem a habilidade de um graduado de alto ranking, então ele não deve ter morrido numa explosão como aquela. E vendo como ele estava atacando os locais que estavam conectados a lugares em que eu costumo me alimentar, ele é um humano que sente a presença de um demônio. Meu irmão, eu acho que esse aqui são os rostos da menina ali, brother. Meu Deus do céu, brother. Já era. Se tem mulheres que estão me assistindo isso aqui é pra vocês, ó. Tome cuidado com quem anda, hein. Meu irmão, olha a cara das meninas, brother. Já era, brother. A menina já foi possuída. Possuída não, já virou alimento, né? E fala que esse cara que é o mais bonito da academia, eu não acho não. O nosso protinho é mais bonito que ele, hein? E ele pensando no nosso protinho, rapaziada, ele acha que o nosso protinho, no caso aquele cão noturno, né? É o responsável pela morte de Andromaruz. Que é, claro que é, né, cara? Rapaz, ele tá se alimentando das meninas mesmo. As meninas estão pedindo socorro no rosto dele, cara. Falando que tá com medo, ainda a alma tá vivo ali, né? Mas já era, né? E rapaziada, esse aqui, galera, é o demônio de 10 cadáveres de elite. E ele é o 9º cadáver. O nome dele é Dantalion. Bom, rapaziada, em outro lugar, tá, a gente tá vendo aqui o nosso protinho aqui, né? Olhando pra algum lugar aqui, né, brother? Enquanto isso tem alguém falando ali, né, meu? Um negócio de incidentes ali, os acidentes não param de acontecer e coisa e tal. E a pessoa fala que ela e a Dolores organizaram um evento que ocorreram dentro e fora da academia. E como eles estão com falta de pessoal, eles querem que os calouros ajudem com algumas atividades. Meu irmão, tem papelada para um Carlaios ali, brother. E a menina de óculos pede para eles escolherem algum caso ali, mano, para investigar e trazer o artigo para ele. O Ping tá muito feliz, cara, porque é a sua primeira matéria como membro do Rio Xion, que é o nome do jornal deles ali, né? A menininha aqui de cabelo roxinho aqui fala que realmente está tendo muitos incidentes e se perguntam o que está acontecendo na capital imperial. E, meu irmão, várias notícias aqui, cara, da ameaça de um terrorista, desaparecimento de um ator famoso, casos de assassinatos bizarros, assassinatos aleatórios na rua, aumento de casos de desaparecimento. Bom, e o nosso protinho aqui pega um caso ali e vai escolher o caso dele também, né, cara? Ele dá aquela olhada ali, vê 3 rostinhos ali. E, rapaziada, esse papel que o nosso protinho pegou, galera, tem o seguinte título: Caso de desaparecimento dentro da academia. 3 alunos da academia desapareceram. Eles sempre andavam juntos e várias pessoas os viram. Será que foi uma fuga por amor? E o nosso protinha, vendo aquilo dali, ficou completamente puto, bro. Porque, pô, foi aquelas 2 meninas, né, cara? E ele poderia ter protegido as meninas, né? Mas eu entendo o lado dele também, né? E tá aqui a foto de um dos alunos aqui desaparecido aqui, ó. Será que aquele cara lá que é o demôniozinho? É bem diferente, né? Bom, rapaziada, em outro lugar, já à noite aqui, numa cidade gigantesca aqui, algumas casas aqui, né, brother? E dentro dessas casas aqui tem uma família reunida ali, dormindo ali, né? Um marido e uma mulher, o que parece. E, cara, o que parece é aquele professor chato para um Carlais lá da academia. Ele se levanta ali da cama, sua esposa do lado, vá até um lugar ali onde tem uma janela ali, uma boa vista, senta na cadeira e dá um olhar penetrante aqui, rapaziada, e fala: então, descobriram algo sobre aquele sujeito com a máscara da praga que está nos atrapalhando, meu irmão? Será que esse cara aqui também tem um pacto com o demônio, brother? Esse aqui é o subordinado de Dantalion, da 9ª posição, Efebo. É aquele que nosso protinho lutou lá e não conseguiu derrotar, né? Esse aqui, ou essa aqui, não sei, né? Também é subordinado também do tal de Dantalion também, e o seu nome é Geronto. E esse aqui também
é subordinada aqui e tem seu nome de Hebe Camargo. É só Hebe, tô zoando, galera. Também tem esse aqui também que é o tal do Pedro, ou Peido, né? Eu vou chamar de Peido. E o cara aqui, que eu acho que aquele professor da academia fala. Bom, ele também não apareceu desde aquele dia. Parece ser tão cauteloso quanto nós. E essa aqui é a nona carcaça, rapaziada, do decano dos demônios Dantalion, brother. O cara fala que eles não têm escolha, que eles têm que expandir, né, as suas operações, mano. Uma mãozinha sinistra aqui, brother. Joga ali, né, alguma coisa ali em cima dos 4 ali, meu irmão. Ele fala que vai distribuir rosto, né. Bom, então que ele parece ali que jogou alguns rostos ali, né, cara. Eu acho que são rostos das pessoas que se alimentam, eles conseguem se transformar, né? E o cara manda eles irem para as áreas mais expostas e encontrarem o sujeito com a máscara da praga, mesmo. Enquanto isso, alguém abre a porta ali, rapaziada. E é a mulher dele, galera, chamando de queridinho. O que está acontecendo no meio dessa reunião aqui, meu irmão? Ela pergunta a ele o que ele está fazendo a essa hora da noite e pergunta quem são aquelas pessoas. O demôniozinho dá aquela olhadinha para sua esposa ou para a esposa do corpo que ele possuiu. Ele fecha o olhinho ali e fala: bom, eu queria ver mais rostos vivos para exibição, mas não tem jeito. Peido, certifique-se de não causar nenhum dano ao rosto, meu irmão. E o tal do Peido já chegou ali, brother. Com uma armazinha ali, meu irmão. Coitada, cara, da esposinha dele. E com isso, rapaziada, vários ketchup saíram espalhados pela casa, meu irmão. Enquanto a cabecinha tá ali no chão, o cara fala: a morte de Andromalius e as interferências da máscara da praga estão atrasando cada vez mais nosso plano de abrir o portal. E isso é muito irritante, meu irmão. E o cara já começa a mostrar ali vários rostozinhos rodando ali igual redemoinho, brother. Ele chama ali o tal do Efebo ali, pede pra ele ir com ele, né, que é hora de eles verem ela, né, que eu não sei quem é. E com esse sorrisinho malicioso aqui, né, cara, o cara fala que eles têm que aliviar esse estresse acumulado, meu irmão. Bom, e já estamos em outro lugar aqui, né, cara, sei lá, parece uma igreja, tem até um anjinho aqui. Rapaz, tá aquele cara ali que eu acho que é aquele demônio, bro, que se transformou naquele demônio. Eu acho que é ele mesmo, rapaziada. E galera, ele tá de frente, meu irmão, com a Santa Dolores, meu irmão. E ela pergunta pra ele por que ele está sorrindo. E ele fala: como não poderia sorrir, senhora? Estou diante da Bela Santa. É, meu irmão, mas a Bela Santa fala que ela não está ali pra ouvir as piadinhas do seu Quillet, meu irmão, e manda ele mandar real. E o cara fala pra ela, né, que ficou preocupado, né, por ela não ter visitado ele, né, cara. E ela fala que tá muito ocupada, né, investigando os inúmeros assassinatos e desaparecimentos. E o cara com esse sorrisinho aqui tá pensando ali, né, que foi ele mesmo que cometeu todos esses crimes. E ela fica ali, mano, só encarando pra ele, brother. Ela não confia muito nesse cara não, hein. Bom, rapaziada, a gente vai saber mais um pouquinho sobre esse cara aí, cara. O nome dele é Quillet Rune Indulgentia. Ele é líder da família Indulgentia, um ramo secundário da família Convad. Ele administra orfanatos, conventos e hospitais com os recursos dos Convads, aparentemente realizando trabalhos de caridade. Mas ele apoia o sistema de indulgências que perdoa os pecados dos ricos. E a Santa sabe, galera, que ele é um cara de duas caras, meu, e com certeza ele deve estar escondendo algo. E o cara pergunta o que ela quer falar com ele. Parece que ela foi até ele, né? E ela fala que ela está ali para poder solicitar o fim do sistema de indulgências. E é errado permitir que as pessoas escapem de seus pecados apenas por serem ricas. E o cara responde: mas por que isso? As indulgências são uma prática de longa data da igreja. Fazer uma doação substancial não é uma punição suficiente. E a Santa fala que os pecados devem ser confessados por Deus, a Deus no caso, né? E perdoados ao se aceitar a punição justa para cada um. E meu irmão, com seu sangue de justiça, brother, ela começa a gritar ali e fala que as indulgências jamais poderão realmente salvar alguém. E o carinha ali tá de boca aberta ali ouvindo isso ali, depois ele fecha a boquinha ali, né, brother? Ele dá um argumentozinho ali que fala que apenas segue os ensinamentos da igreja e fala que seria melhor ela discutir isso com o cardeal, que é o pai dela. E pede pra ela sair dali. Rapaz, o cara é bem abusado mesmo, hein? Ele fala: bom, ouvi dizer que os alunos da academia virão para um trabalho voluntário hoje. Não seria adequado a causar constrangimento em frente aos seus colegas por causa de um assunto da família Convad, não acha? A Santa concorda e fala que vai voltar para discutir esse assunto em outra ocasião. E ela vai embora, né, cara? Enquanto isso, o cara começa a mostrar sua verdadeira face ali, meu, com 350 bilhões de olhos ali, brother. E na cabeça dele tá ali, ó, linda, linda, linda! Quase sucumbi a um impulso de adicioná-la à minha coleção. Ainda tenho que me controlar.
A Santa é a joia mais preciosa que encontrei neste mundo. Quando o caos se instaurar e ela estiver no auge do desespero, então a colecionarei. Precisamos abrir o portal o mais rápido possível. Meu irmão abre um negocinho na cabeça dele ali, bro. E ele fala, venha logo, era do caos. Bom, rapaziada, algumas horas depois, meu, tá um pezinho aqui, 2 pezinhos, na verdade. E é o nosso protinha, é óbvios. Ele tá de frente pra uma mansão aqui, brother, que eu acho que é aquela igreja lá, né, da Princesa Dolores, né, cara, da família Convades ali. Na verdade, não, galera. Esse aí é o orfanato que a Cindy Wendy encontrou ao analisar os registros de Andromalhus. E as chances de estar relacionado aos decanos são altas. E olha a linguinha aí da nossa Cindy Wendy. E caminhando ali, nosso prato se pergunta se esse lugar também pertence à família Convade. Bom, se até a escola da espada de ferro e sangue e a ordem sagrada foram infiltradas pelos demônios, então é possível que outras famílias também já tenham sido corrompidas. Bom, o nosso brotinha queria ali, rapaziada, investigar isso aí, cara, com o seu disfarce de trabalho voluntário, né? Mas o pessoalzinho ali veio junto com ele, né, cara? O que vai estragar muita coisa ali pra ele, né? O Don Quixote ali abraça o nosso brotinho e fala que ele tem muita sorte de ter tantos amigos assim que vieram pra poder ajudar ele no trabalho voluntário. Você podia só falar que não lembra de ter pedido isso a eles, não. Ele tá ali, meu irmão, com, né, bem boladinho ali, cara, e depois pensa, né, que isso vai ser bem cômodo pra ele, né, porque ele quer investigar ali, né, e a molecada ali tá num calço dele ali, né. Bom, rapaziada, a academia entrou em um longo recesso de 10 dias. Foi criado um feriado prolongado que combinou o fim de semana, o aniversário de fundação da academia e a celebração da Páscoa da igreja de Rune. Os estudantes planejavam aproveitar o tempo livre e viajando pela capital imperial com seus colegas ou visitando suas famílias. Mas nem todos os alunos estavam aproveitando esse descanso. Rapaziada, tem alguém ali falando com o nosso pratinho, né? Que eles estão ali por causa dele, sacrificando as férias deles, né? Por causa dele, mas eles ali, né, cara, fala que de qualquer forma eles têm que cumprir suas horas de serviço voluntário, né? Já o mercenário aqui fala que fazer tudo de uma vez parece uma boa ideia, né? E o Ping fala que gosta de fazer trabalho voluntário, né? Ele tem bem cara mesmo disso mesmo. Mas nosso plot é de palavras curtas, só agradece eles e vai embora. Bom, e o Don Quixote fica impressionado, rapaziada, com o tamanho do orfanato ali, cara, que é muito grande. O Pink fica todo feliz ali, cara, sabe, falando que ele ouviu falar, né, que o diretor deste orfanato é fundador da fundação de caridade. Esse diretor é um salafrário, mas sai fora dele. E o Sancho ali pergunta quem é o diretor do orfanato. E o Ping vai ali e aponta, né, cara, com o dedinho dele, falando que é aquele que tá na foto ali. E é isso aí, rapaziada. Killit Rune Indulgente, o safadinho da parada. Bom, e claro que eles sabem, né, galera, que a igreja ali de Rune, né, cara, tem um probleminha com a Santa Dolores, cara, um desacordo entre eles, né, devido às suas diferenças religiosas. O Don Quixote fala que isso não é problema dele, né, cara, ele prefere se manter afastado disso tudo aí, né, e o nosso potinho tá ali só encarando aquela fotinha ali pensando, um diretor de orfanato com uma boa reputação, hein? Só descobriremos quem ele realmente é quando olharmos mais de perto. Bom, rapaziada, e aqui tá aqui, né, cara, uma bela freira aqui, várias criancinhas aqui. Ela fala que ela gostaria que os voluntários que vieram ali, né, galera, passassem esses 10 dias como professores das criancinhas ali, meu irmão. As criancinhas ali convivendo com eles ali, né. E ela fala que se eles cuidarem das crianças com todo o seu coração, elas se lembrarão dessa bondade por toda a vida. E pede pra eles aqui cuidar das crianças ali como fosse o pai deles. Rapaz, é muita responsabilidade. E rapaziada, não tá só eles ali não, cara. A Bianca e a Sinclair também estão ali, meu irmão. Rapaz, a Bianca não gostou muito disso não, hein. Ela fala que tá ali porque estão fazendo trabalho voluntário e pergunta o que eles estão fazendo ali. E o Lourinho faz uma brincadeira ali, né, falando que ele é um herói, né, cara, que precisa praticar o bem, coisa e tal. E a Bianca tá bem bolada, né, cara, porque sabe como é que é, né? Ela já conhece esse papinho dele de herói, né, cara? E com certeza é da família Don Quixote. Eu falo Bianca aqui, eu acho que ela é Bianca, né? Eu confundo as duas aqui, né? Mas eu acho que é a Sinclair de cabelo branco. De repente, alguém chega ali e fala que encontrar eles ali faz parte do destino, né, rapaziada? E quem falou isso é a nossa querida Sinclair, que eu acho que é a Sinclair, né? Toda felizinha que viu o Prota ali, cara, e chama o nome dele. Ela estende a mão ali e fala que ela sempre quis conversar com ele. E espera que eles possam dar bem ali, né, cara, durante esses 10 dias, né?
Nosso plotinho é educado, é óbvio, né, cara? Ele vai lá, dá a mãozinha pra ela e fala que conta com ela pra poder ajudar ele ali também, né? E a Sinclair vai embora ali pulando de alegria. Enquanto isso, o Ping fala que tem uma informação pra dar pro nosso plotinho. Nosso plotinho fica completamente curioso. Ah, rapaziada, a informação é o seguinte. O Ping fala que ele viu a Sinclair, no caso é ela mesma, a Sinclair de cabelo branco, né? Falando com os responsáveis pelo trabalho voluntário outro dia. E ela estava perguntando onde ele iria fazer o trabalho voluntário e pediu para ser designada para o mesmo lugar, rapaz. E o Ping fala: bom, acho que você entende o que isso quer dizer, não é? Eu também entendo, brother. Nosso potinho tá ali pensando. Ela se aproximou fingindo que foi coincidência, né? Sinclair, é melhor ficar de olho nela. Bom, será? Eu acho que ela se aproximou porque tá apaixonadinha, né, cara? Mas nosso potinho dá aquela olhadinha ali pro lado ali e percebe que o diretor do orfanato não veio ali pra receber eles ali, né? Enquanto isso, a molecada sai correndo ali, né, brother? O dois ali já pula ali no pescoço do Don Quixote ali, chamando ele de irmãozão. O Sancho também tá com dois nas costas ali, brincando de cavalinho. A Bianquinha aqui tá bem felizinha ali, né, chamando a criancinha de fofinho. A Sinclair tá lendo umas historinhas aqui bem fofinhas pras criancinhas aqui também. E esse é o nosso prota, né, rapaziada? Faz essa cara assustadora aqui, meu irmão. E as criancinhas completamente com medo dele. Ele pergunta qual é o nome das crianças. As criancinhas estão morrendo de medo dele ali, brother. As crianças saem correndo ali pra onde tá o Ping, né, cara? E o Ping pede pra nosso potinho relaxar um pouco. Então nosso potinho ali pensando, né? Ué, mas a Pomeryan me seguiu tão bem que eu não percebi. Lidar com criança é mais difícil do que eu imaginava, hein? Mas nesse momento, o nosso pratinha dá uma olhadinha pro lado ali, né, cara? E percebe que tem uma criancinha ali atrás dele ali, né? E a criancinha sai correndo ali, abre a porta ali, ou eu acho que a porta já tava aberta, né? Que ela já sai correndo ali, o nosso pratinha fica olhando. E a criancinha tá encostada ali em algum lugar ali, né, galera? Bem tristinha aqui na parede aqui. Na parede não, numa pilastra aqui, né, cara? Encostadinha ali. Ela tá pensando em alguma coisa, não sei se ela tá sofrendo bullying ali no orfanato, mas ela tá bem caidinha mesmo, brother. Mas, nesse momento, nosso pratinho também tá ali, né, cara? Ele fala: bom, quando estou em lugares com muitas pessoas, sinto que não consigo respirar e a criancinha toma um susto, né? Nosso potinha continua: se eu não prestar atenção, as pessoas geralmente não têm uma boa impressão de mim. Agora me diga, por que você saiu daquele jeito? E a criancinha tá ali olhando pro nosso pratinho ali completamente assustada, né, cara? Mas ela vira o rostozinho ali, cara. Nosso pratinho pensa que não funcionou a estratégia dele. E ele lembra, né, cara? A nossa querida hiena ensinando a ele, né, como falar com criança, né? Que ele tem que falar sorrindo, né, cara? E ele se abaixa ali, né? Que a criança tem um... Porra, isso aqui é um cachorro, brother? Tem uma identificação ali, né? Perry, eu acho que é o nome dela, né? Ele chama Perry. E a criança fica completamente assustada, né? Esse é o seu nome, correto? Rapaz, ele soltou um sorrisinho ele mesmo. Mas será que cativou a criança? Porque a criança tá olhando pra ele ali, brother. Mas não cativou não, a criança saiu correndo, ficou mais assustada ainda. Nosso pato olha pra ela ali e fala: será que meu sorriso foi tão ruim assim? Mas nesse momento alguém chega ali por trás dele e fala: acho que não foi por isso que ela fugiu de você. Eu vi tudo. Você pode ser meio fechado, mas é mais gentil do que parece, Vicky. Rapaz, é a nossa querida Santa Dolores. Mas pro nosso prota é chefe, porque é assim que ele chama ela. E a nossa querida Santa Dolores fala que a Perry é uma criança que sofreu um trauma emocional e fechou o coração para o mundo. E por causa disso, ela desenvolveu mutismo e não consegue mais falar. Nosso protinha pergunta, né, o que aconteceu com ela, mas a Santa Dolores fala que não sabe, né? A criança ali vive no orfanato há 13 anos. E ela também conheceu inúmeros voluntários que vieram ajudar ela ali. No começo, todos se aproximavam com simpatia, mas eventualmente suas vidas ficaram ocupadas e elas pararam de vir. Bom, e a Santa acha que essa criança tá cansada de despedidas, né, cara? Porque o pessoal vai lá, visita ela e não aparece mais. Eu acho que aquele cara lá, o diretor do orfanato lá, comeu as pessoas que visitavam aquela criança, né? Só acho. Nosso potinha tá aqui pensando, né, no que a Santa Dolores falou, né? Mas, nesse momento, rapaziada, alguém tá caminhando aqui, brother. Rapaz, é um pezinho caminhando aqui. O nosso potinha sentiu os arrepios tudo, meu irmão. E a Dolores falando ali ainda sobre a menina, que o nosso pato não tá mais dando ouvido a elas, brother. Ele simplesmente tampa a boca da nossa queridinha Dolores, meu irmão. Se esconde ali, cara, porque tem duas pessoas passando ali, cara. E um deles ali fala que é muito difícil encontrar essa pessoa aqui, de preto aqui, né, cara? E é claro que é o safado do diretor, né, rapaziada? O cara tá falando ali que ultimamente os números de pessoas que querem confessar seus pecados e pedem por uma reunião aumentou bastante. E ele não tem
muito tempo pra isso. Bom, o cara fala que ele gostaria de comprar uma indulgência e o safadão ele pergunta de quanto ele precisa. E o cara fala, bom, acho que uns 10 bilhões de ouro seria suficiente. Rapaz, é muito de ouro, é muito ouro, meu irmão. E o diretor pergunta se o cara cometeu um assassinato recentemente pra ser isso tudo, né? E o cara fala que o seu escravo bárbaro que ele comprou recentemente fugiu. E no caminho de volta ele deu uma lição no escravo e acabou matando sem querer. E o diretor fala, né? O quê? Então você quer comprar uma indulgência de 10 bilhões de ouros por matar um escravo? Aí o cara fala que não é só por isso não, porque no caminho de volta ele estava bem raivoso e acabou queimando uma vila inteira de camponeses. Enquanto isso, a Santa tá perguntando por que nosso protinho tá ali fazendo isso com ela de repente, né, cara? Ela não tá escutando o pessoal falando, não? Mas, meu irmão, o nosso protinho, brother, acho que não tá escutando também não, mas o nosso protinho sentiu o cheiro, rapaziada. Ele sentiu o cheiro do demônio, meu irmão. E ele já sentiu esse cheiro da academia, cara. Enquanto isso, os dois vão andando ali, brother, discutindo sobre quanto pagar ali os bilhões ali, né? E o nosso protinho percebe, rapaziada, que esse é o cheiro de um decano, meu irmão. E tá aqui, meu safadão aqui, sorrindo aqui sobre os bilhões de ouro que vai ganhar. Enquanto isso, a nossa querida Santa Dolores aqui, meu irmão, com a boquinha tampada ali, brother. E tá ali os dois ali indo embora ali, né, cara? E a Santa já tá perdendo o ar ali, né? E o nosso potinho tá pedindo ali, né? Pensando, eu acho, né, pra que ainda não é o momento de agir pra esperar, né? Mas a Santa tá bem bolada, pedindo pra soltar ela. Mas, de repente, rapaziada, alguém apareceu ali atrás dele, brother. Deles, no caso, né? Nosso potinho dá aquela olhada ali, meu irmão, que merda, hein? Meu irmão, mas nosso protinho tá ali olhando ali, brother, e percebe que eles foram pegos, meu irmão. Ele dá aquela olhadinha ali, tenta manter a calma, mas ele percebe, rapaziada, que esse cara também tem um cheirozinho bem estranho, hein? É, meu irmão, mas nesse momento, aquele safadinho lá do diretor, meu irmão, olha pra eles ali e fala: ah, minha nossa, não esperava ver você aqui, Santa. Não sabia que tinha o hábito de ficar prestando atenção na conversa dos outros. Rapaz, pegou ela no flagra. E não só isso, mas você estava aproveitando seu momento sozinho com o estudante. Rapaz, esse cara aqui não presta, meu irmão. E a Santazinha percebe, né, meu irmão, que ficou bem claro, né, que ela tava prestando atenção na conversa dele, irmão. E a situação ficou bem pior do que ela imaginava, né. O diretorzinho chega ali, mano, na frente do nosso prota ali, que percebe que ele tá usando o uniformezinho da academia, né, e pergunta se ele é um dos voluntários do orfanato. Ele dá uma olhadinha pro nosso prota ali e me fala que ele não tinha percebido por causa dos seus óculos. Mas agora que ele viu de perto, ele percebe que o nosso protinho é bem bonito e ele tá pensando ali, ó. Ai, isso coloca ele no alto ranking da coleção. Tô querendo muito ele, rapaz, o protinho dá uma cuidado que ele te quer. Nesse momento, o outro carinha ali dá uma torcidinha ali, né, cara? O diretorzinho dá uma olhada ali, pede desculpa pro tal irmão ali que fez ele esperar. Ele fala pra Santa, né, que tá ocupado, né, e vai ter que partir agora, né, e vai embora ali. E o nosso protinho fica encarando aquele carinha ali que pegou ele no flagra ali, meu, que o cara provavelmente tem um cheiro do demônio também, né, brother. E a Santinha tá ali também bolada também, brother, porque foi pega no flagra. E ela fica pensando, rapaziada, porque mesmo vendo ele vendendo abertamente suas indulgências, mesmo depois de ouvir blasfêmias, ela não pôde fazer nada. Depois ela dá um berro com o nosso prota e pergunta a ele por que ele fez aquilo, né, cara. Mas de repente a Santazinha ali fica em boca aberta ali, brother, olhando pro nosso protinho ali. Até porque ele falou, né? Peço perdão se te deixei envergonhado por minhas ações anteriores. Tomarei mais cuidado no futuro. Agora, irei partir também. E vai embora ali, deixando a Santinha ali, brother. E a Santinha fica olhando pra ele ali, sem entender muita coisa ali não, cara. Rapaz, ela acha que ela tá ficando apaixonada também, será? Na verdade não, né? Na verdade ela tá se perguntando se ele está bravo, né? Eu não sei se tá bravo com ela ou com o Santozinho lá. Santozinho não, né? O diretorzinho lá, né? Bom, e na investigação no nosso protinha, rapaziada, esse tal do Quidditch aí, cara, ele confirmou que ele fica por ali no orfanato por cerca de 2 horas por dia. E seu principal negócio é vender indulgências para nobres e mercantes. Às vezes, ele envia algumas cartas como relatórios de doação e o livro Razão de Vendas de Indulgências vendida para o clã Quanvad. Depois de confirmar, ao ler a carta, percebi que ele envia cartas para o líder do clã Quanvad, o cardeal Umberlan Quanvad. E também, sempre que Quidditch está no mundo externo, ele anda com os guarda-costas perto dele.
Nosso Protinha também confirmou que seria uma rotação entre 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher. Ele também confirmou que um de seus guardas seria aquele que ele encontrou no incidente da explosão do orfanato, que é o Efebo, né, rapaziada? E ele descobriu pelo cheiro, rapaz, aquele carinha que foi lá, que pegou nosso Protinha no flagra, ele é o Efebo, galera. E ele só descobriu só pelo cheiro. E com isso, nosso Protinha suspeita que os outros 3 também sejam fortes, ou mais fortes que um graduado de alto rank, assim como Efebo. E ele percebe que lutar contra os 4 graduados de alto rank e um cadáver de elite sozinho vai ser complicado. Mas ele chegou na conclusão, né, que para eliminar o Quality, ele precisa lidar com seus 4 guardas-costas primeiro. Bom, algumas horas depois, né, cara, tá aqui o triozinho aqui, o trio ternura aqui, olhando aqui pro nosso Protinha, né, e o nosso Protinha tá ali, rapaz, lavando roupa ali, meu irmão. Tá lavando a fraldinha das crianças. E o Sancho fala que está começando a ficar com vergonha dele mesmo, rapaziada, por não fazer nada durante o seu horário de voluntário, só pra ganhar ponto fácil. O Don Quixote ali fala que o Protinha tá dando tudo de si pelas crianças, e ele precisa seguir o exemplo do nosso Protinha, né, cara, pra se tornar um verdadeiro herói. E todo mundo grita ali, né, pra galera aí, eles têm que ser igual o Viken, faz um grito ali de guerra, meu irmão. Nosso Protinha só olha pra cara deles ali. E o nosso Protinha pensa, né, que ele estava preso em seus pensamentos e é bem difícil atuar durante o dia. Então, ele vai precisar esperar até a noite para poder agir. E ainda tá de dia aqui, um céu bem claro aqui, né, rapaziada, voando, sei lá, um disco aqui. Na verdade não, o que parece aqui é uma bola aqui, umas criancinhas brincando de bola. Enquanto as criancinhas ali brincando ali de bolinha ali, né, cara, a menininha ali de cabelo loiro ali tá sentadinha ali, né, isolada, né, cara. Só olhando as criancinhas ali brincando ali, balançando os pezinhos. Ela dá uma olhadinha pro lado ali, né, galera, e ela vê que alguém está ali do lado dela também. E uma bolinha ali também, né, que bateu no chão ali, subiu de volta. E é claro que é o nosso Protinha, né, cara, brincando com a bolinha ali, né, cara, e a criancinha olhando pra ele. Rapaz, mas a criancinha tá bem impressionada mesmo com a bolinha que o nosso Prota tá jogando ali, né, cara. E o nosso Prota pensa que as crianças lá do Baroque gostavam de brincar com isso também. E, rapaziada, aquela bolinha ali não é qualquer bolinha não, meu irmão. Essas são os ovos da Madame de 8 patas, brother. E é tão resistente, meu irmão, que mesmo dando aquela porrada toda ali que o nosso Protinha tava dando, não rachou nenhuma vez. E ele ficou com isso só por via das dúvidas, né? Mas nunca pensou que usaria assim. E tá ali jogando a bolinha ali, e a criancinha olhando ali, meu, toda... Eu acho que agora ela quer brincar, né? Ela faz aquela carinha, né, querendo a bolinha pra ela, né? Com a carinha de criancinha, né? E a bolinha já tá na mão dela, meu irmão. Toda felizinha ali brincando com a bolinha, cara. E o nosso Protinha percebe, né, cara, fica muito feliz, né, porque ele está avançando um pouco com a garotinha, né. Mas nesse momento a nossa querida Sinclair tá observando o nosso Protinha, né, cara, e fala que ele é muito gentil. O nosso Protinha fica surpreso. E ela com esse sorriso maravilhoso aqui fala que mesmo ele sendo gentil, ele ainda é muito raso. E o nosso Protinha não entende muito bem o que ela quer dizer, né, pergunta como assim, né, e ela tá sorrisinho ali falando como assim? Como assim o quê? E ela fala que quer ser amiguinha do nosso Prota. Aliás, ela é 1 ano mais nova do que ele. E fala que se ele quiser, ela pode falar menos formal com ele. Nosso Protinha dá uma olhadinha pra ela, uma encaradinha, né, cara, e fala que ela pode fazer o que quiser, e ela dá aquele sorrisinho malicioso. Ela pergunta pro nosso Protinha se ela pode chamar ele de irmãozão, mas o nosso Protinha fala que não, que deixa isso muito desconfortável pra ele. E ela fala que tá tudo bem, que vai pensar de uma forma de chamar ele quando eles se verem, né. Enquanto isso, tá a menininha aqui brincando com a bolinha aqui, cara. Essa bolinha ela gostou, tá toda felizinha. Só que ela errou ali o kick da bola, né, cara, e a bola foi quicando e saiu do controle dela, né? E ela vai correndo atrás da bolinha pra poder pegar a bolinha. E, meu irmão, a bolinha caiu ali no... sei lá, meu irmão, num rio. Rio não, parece um esgoto, brother. Sei lá, meu irmão. E o nosso Protinha viu a bolinha caindo ali, né, cara? Ele é a Sinclair, né? Ele já se levanta, ele já vai ali onde que tá ali a... É, rapaziada, é o esgoto mesmo, cara. Que até a Sinclair fala que se tivesse caído no rio, dava até pra poder pegar, mas a bolinha caiu no esgoto, cara. A menina tá chorando ali, né, cara? Nosso Protinha olha pra ela e fala, pô, relaxa, você tá chorando por causa da bola? Não se preocupe com isso, não.
Mas ela continua chorando, né, cara? Eu acho que ela gostou da bola, né? Nosso Protinho então tira a camisa ali, fala que não tem muito o que fazer. E, rapaz, ele vai se jogar no esgoto ali mesmo, cara? Tem alguém caminhando ali também, né, cara? E a nossa querida Santa Dolores caminhando ali, falando que tá com muitas dúvidas e coisa e tal. E a dúvida que ela tá é com o nosso Protinha, né, cara? Rapaz, ela tá com o nosso Protinha na cabeça. Bom, rapaziada, e ela pensa naquela discussão que eles tiveram lá na escola, né, cara? Porque ela fala que a primeira impressão que ela teve sobre ele era que ele tomava decisões baseadas na prejudicação das pessoas. E também, ele é bem problemático, já que tem pontos negativos e está tentando... Não, ele está tendo que fazer trabalhos voluntários. Bom, ela tá querendo um partido, né? Parece que ela tá querendo um partido, né? Bom, aí ela lembra, rapaziada, porque ela foi perguntar sobre o Vic pros amigos dele, né, cara? O Don Quixote que fala que o cozinheiro precisava de ajuda, então ele foi ajudar. O Sancho fala que ele estava servindo a comida até agora, mas aí ele foi ver o encanamento, porque não tinha água quente vindo. E ele não parou de comer até agora, porque estava servindo as crianças. O Pink fala que, né, que ela foi, né, até os canos ali, né, e o Pink falou que o Prota foi pra lavanderia, né? Graças a ele ter arrumado os canos agora há pouco, conseguimos voltar a lavar roupa. A Bianquinha, ela foi na lavanderia, né? E a Bianquinha falou que o Vic tava lá, cuidando das coisas da lavanderia com ela. Mas as crianças pediram para brincar com ele. Por isso ele foi arrumar a quadra de esportes. E a Santinha tá ali, né? Pensando, né, cara? Todos pensam que ele é uma boa pessoa. Meu julgamento sobre ele estava errado, e muito errado. Era eu quem tomava as ações prejudiciais, não ele. E claro, é de conhecimento público que eu e o Quidditch não temos um bom relacionamento. E se o que ele fez foi pelo meu bem, nos esconder depois de notar a presença do Quidditch, eu preciso pedir desculpas pra ele. É, meu irmão, aí ela tá caminhando ali, vendo o nosso Protinho ali, tirando a sua roupa ali pra poder ajudar a criancinha, rapaz. Aí vai aumentar os pontinhos dele. E ela olha, é óbvio, né, cara, que ela olha ali, meu irmão. A Sinclair já bota a mãozinha na cara ali com vergonha. Rapaz, nosso Protinho vai ganhar ponto com a Santa ali, meu irmão, dobrado, meu, pelo corpo e pela ajuda com a criança ali que vai pular no esgoto, né, meu irmão. E pulou sem medo, meu irmão. Rapaz, pulou tranquilo, entrou no esgoto ali, brother. A Santa vendo aquilo ali não tá acreditando, a Sinclair de boca aberta ali, a menininha ali tá com lágrimazinha no zóio. Mas o nosso Protinha conseguiu resgatar a bolinha que tava ali no esgoto. E todo sujo de merda fala que conseguiu pegar a bola, meu irmão. E com esse sorrisinho bem melhorado, né? Falou pra criança pra ela não ficar triste por isso. Que agora vai ter a bolinha dela de volta. E a Sinclair botou a mão ali, meu irmão, na boca ali, não acreditando, cara. A Santa também tá de boca aberta, quase babando. E a menininha agora também ficou de boca aberta aqui, né, cara? Com certeza agora ela vai confiar mais no nosso Protinha. Bom, rapaziada, algumas horinhas depois, sabendo que o Sancho, né, brincando de bola com o pessoal aqui, ó. O Don Quixote também tá ali brincando, né, cara? Tá ali todo suadinho ali, né? Até o Pink tá ali brincando também. E, rapaziada, passou bem rápido, né, galera? Porque já passaram os 10 dias ali que eles estavam ali fazendo, se voluntariando, né? E eles querem aproveitar muito aquele dia ali, meu irmão. E tá ali o nosso Protinho e a menininha sentada ali na árvore ali, né, cara? A menininha tá ali, né, bem tristinha ali, parece que tá tristinha, não sei, né, cara. Nosso Protinho também tá ali, né, parado olhando pro pessoal jogando. A menina dá uma olhadinha pro nosso Protinho, tem alguma coisa na mão dela ali. E nosso Protinho tá ali, concentrado, olhando os moleques jogando bola. Mas, de repente, a menininha vai lá e joga uma coroa de flores pro nosso Protinho. Rapaz, já conquistou a menina. Depois que ela colocou na cabeça dela, ela ficou com toda vergonha, né, cara? E o nosso Protinho fica olhando a coroa de flores ali, né? Ela pega na mãozinha do nosso Prota aqui e agradece ele, né, cara, por que ele fez, né, de ter dado a bolinha pra ela, né, de pular no esgoto pra poder pegar a bolinha. Ela agradece a ele, né, por ele sempre estar com ela, né, e também por ter pegado a bolinha. Rapaziada, a menina era muda, né, agora que eu tô lembrando, né, e ela conseguiu falar. Nosso Prota também agradece ela, né, por ela ter passado esse tempo todo com ele. Ela tá ali com o dedinho ali, tira o dedinho na mão do nosso Prota, depois coloca o dedinho na mão dele, depois faz essa carinha aqui, tristinha aqui, e pergunta se ela vai conseguir ver ele de novo. E o nosso Protinha lembra, né, cara, do que a Santa falou pra ela, né, que o pessoal que ia visitar ela, depois pararam de vir, né, de visitar ela assim do nada, né, cara. E isso abalou muito a criancinha. E o nosso Protinha olhando pra ela, ele fica pensando, né,
Bom, enquanto eu caçar os demônios, devo ter a consciência que eu posso morrer a qualquer segundo. Não consigo fazer qualquer promessa sem ter certeza de que volto vivo pra cá. Mas o nosso protinha vai lá e fala que eles vão se ver de novo, né, cara? E a menina se enche de esperança, né, cara? E o nosso protinha fala que enquanto existir o amanhã, ele promete que vai voltar a ver ela. E naquele momento bate aquele ventinho, aquela brisa maravilhosa. E meu irmão, pela primeira vez, cara, a menina dá esse sorrisinho lindo pra ele, cara, ficando completamente feliz. E ela fala que vai esperar ele ali, chama ele de irmãozão, né? Mas o nosso protinha pede pra não chamar isso dele de irmãozão não, só de senhor. Bom, rapaziada, as horas passam rápido, né? Que já passou algumas horas aqui, estão aqui no auditório do orfanato de Indulgência. E tá aqui alguém falando, né, cara, que as crianças gostaram muito da visita deles, né? Que eles foram como pai para essas crianças. E elas terão uma memória incrível, né, cara? E tá todo mundo chorando ali, né? E quem tá falando isso é o diretorzinho safado ali. E é claro, né, que ele não vai deixar uma dessa passar, né? Porque ele fala, né? Bom, pelo amor que vocês compartilharam para com as crianças nos últimos dias, por favor, doe algo por elas. Rapaz, é muito safado, meu irmão. O cara já vem com uma urnazinha ali pronta ali pra ganhar dinheiro. Nosso protinha olhando ali, né, cara? E fala, na verdade pensa, né? Então você está aqui, não é, Query? Você está falando sobre a bondade das coisas sendo um demônio? Está estimulando os jovens alunos a respeitarem seus pais para tentar fazer com que os alunos doem para você? E ainda trouxe os seus 4 guardas-costas. Vai ser difícil de emboscar você hoje. Mas eu não vou deixar ele andar por aí e viver como quiser. E com esse olhinho sanguinário aqui, meu irmão, nosso prota fala que ele já terminou os preparos dele, brother. E como planejado, ele vai caçar esse cadáver de elite hoje, meu irmão. Enquanto isso, moedas rolam soltas ali, cara. Várias moedinhas de ouro, né? Tá uma fila ali, né, cara? A Sinclair pergunta ao nosso protinha se ele não vai doar. Nosso protinha fala que não tem dinheiro. Ela acha isso estranho, né? Porque ele é um aluno da academia, né? Mas na cabeça do nosso protinha tá pensando ali, né? Porque é natural não dar dinheiro para um demônio desgraçado. Mas nosso protinha olha pra ela e fala: mas e essa história de irmão aí, hein? E ela começa a rir, né? Foi mal, cara. Falei que ia te chamar de outro jeito, acabei esquecendo. Mas nosso protinha fala para ela fazer como quiser. E ela fala: bom, você não está sendo um sem coração agora? Como aqueles que possuem uma condição melhor, deveríamos ajudar as crianças. E o nosso protinha fala: você particularmente não precisa de seus pais, não é? O mundo é um lugar que você deve viajar sozinho. Os pais são a única coisa que você precisa ter na sua infância quando se é um dependente da ajuda dos outros. Depois disso, eles são nada. E a Sinclair ficou vindo aquilo ali, né, cara? E não entende muita coisa não, né, cara? Mas ela pega a mãozinha do nosso brota ali e fala, né, que pelo visto, né, ele passou por muitas coisas, né? E rapaziada, ela olha pro nosso potinha, chama de irmão, né? E pede pra ele vir na casa dela, meu irmão. Pra eles jantarem com a família dela durante o feriado, uma folga. Rapaz, nosso potinha falou que não tem dinheiro, ela já tá achando que nosso potinha é um morto de fome, cara? É um mendigo, um morador de rua? Bom, ela viu que falou muita coisa, ficou cheia de vergonhinha, né? Fala que tá indo, vai ver as crianças e precisa também descansar um pouco e tal. E mete o pé dali, né, cara? Nosso prota, agora quem ficou bugado foi ele. E fala que essa garota é muito estranha, né, cara? Fica olhando pra mãozinha dele ali. Mas nosso protinha tem uns passados, né, cara? Ele lembra dela do passado, né, cara? Antes dele regressar, né, cara? E ele pensa: Sinclair, é claro que a identidade dela na academia é um completo disfarce. Antes de eu regressar, ela era um gênio fora do comum que sempre ficava no top 1, tanto no teste físico como no aptidão, durante os 4 anos da academia. Mas, por algum motivo, ela sumiu logo depois que se formou e nunca mais revelou sua face para o mundo novamente. Bom, nesse momento, o safadinho do diretor ali fala que as crianças vão agradecer a todos eles, né, por ter ficado ali nos últimos 10 dias, né, cara. E as criancinhas saem correndo ali pra onde tá os caras ali, né, cara. O Tudor chorando aqui, né, cara, fala, né, que vai visitar a criancinha aqui, né, até o dia que ele virar um grande herói, coisa e tal. O Sancho também se despede da criancinha ali, falando um monte de besteira ali dos ensinamentos dele de mercenário, coisa e tal, pra criancinha. O Pink chorando muito ali, né, prometendo que vai voltar e na próxima vez vai trazer bastante doce pras crianças. A nossa querida Bianquinha também tá chorando, né, cara? Falando que 10 dias é muito, né? Mas ao mesmo tempo parece pouca coisa. Até porque ela ficou muito próxima das crianças, né, cara? É natural, é normal. Enquanto isso, é o nosso pratinho ali, né, cara? Que não se afiliou a ninguém. Só aquela menininha lá, né? Que não tá ali, né?
Ele dá uma olhadinha pra um lado ali, né, cara? Vê aquele pessoal que as criancinhas todas ali com seus colegas ali. Dá outra olhada ali, né? Outra menininha ali, cara. Ele não consegue achar a menininha, né, cara? Que tava com ele, né, cara? Até a Santa Dolores tá ali com as criancinhas ali também, né, cara? E a menininha lourinha não tá ali. Nosso prota chega perto da Dolores ali, né, cara? Chama ela se arrepia todinha, dá uma olhadinha pro nosso prota ali. Nosso Potinha fala pra ela que tem uma pergunta, mas a Dolores tá pensando naquele dia ainda, né? Que é o dia que o nosso Potinha pegou aquela bola ali. Eu não sei se ela tá pensando na façanha dele ter pulado no esgoto e pega a bola ou no físico dele, né? E o nosso Potinha pergunta a Dolores aonde a Peri está, se ela sabe onde é que ela está. E a Dolores olha pra um lado, olha pro outro e fala, bom, agora que você falou, ela realmente não está aqui. Que estranho, tenho certeza que vi ela hoje de manhã. Meu irmão... O nosso prota, brother, já ligou seu senso de desconfiança, meu. Já ficou bolado, brother. E puto da vida, meu. Nosso prota já vira ali e fala. Bom, já que não sabe onde ela está, peça a devida licença para sair e sai metendo o pé, meu irmão. E a Santa chama ele ali. E o nosso prota só consegue lembrar daquele sorriso lindo dela, cara. E perguntando onde que ela está, porque ela não veio. Mas aí ele dá uma olhadinha ali, meu. Ah, não, meu irmão. Olha pro safadinho. Será que esse babaca, que esse safado fez alguma coisa com a menina? Ah, não, brother. Aí é sacanagem, né, cara? Olha a cara desse cara, meu irmão. Ih, brother. O nosso Potinha olha pra ele com muito ódio, meu irmão. Será que esse cara fez alguma coisa com a criança, meu irmão? Bom, rapaziada, se passou já, né, cara? Algumas horas aí já estamos à noite, né, cara? As nuvens aqui tampando a lua. O pessoal tá dormindo aqui, né, cara? O Dom Quixote e o Sancho dormindo ali na beliche ali. Na outra beliche aqui a cama está vazia, provavelmente é do nosso Protinha. E aqui ainda é o dormitório do orfanato indulgente, do quarto prédio. E tá aqui, né, os guarda-costas daquele safado lá, meu irmão. Os 4 aqui, todos caminhando ali de boa, né, cara? Cada um vai pra um canto, um vai pra direita, um vai pra esquerda, um vai pra cima, um vai pra baixo. Parece até a cruzinha do PlayStation. O tal do Efebo tá indo pra um canto ali, né, cara? Esse aqui é o Efebo, rapaziada. Marca bem essa carinha aqui. Ele estaria andando de boa, né, cara? Tranquilo, mas de repente, brother, rapaz, o nosso Protinha aparece ali que ele nem percebeu, meu irmão. Ele dá uma olhadinha pra trás ali, não vê ninguém. Você pergunta, né, o que ele sentiu, se ele sentiu alguma coisa e tal, tá vendo fantasma? Mas, de repente, o nosso Protinha aparece na frente dele. O nosso Protinha é bem nanico, né, cara? E ele fala que tem uma pergunta. E fala, onde vocês guardam as crianças que serão devoradas por demônios? Meu irmão, mas o tal do Efebo não pensa 2 vezes e já planeja atacar o nosso Protinha mesmo. E mete ali uma marreta. Marreta não é não, meu irmão. É um bicho estranho aqui, né, cara? Vai ser o nosso Prota ali, né, cara? Meu irmão, mas o cara não teve muita chance não, brother. O nosso Protinha já saiu com a cabecinha nele na mão, brother. Rapaz, nosso Potinha tá muito forte. Com a cabecinha na mão ali, meu irmão, nosso Potinha fala. Ah, então você não consegue falar, não é? Bom, então não vou perder muito tempo com você e já chama Beelzebub pra jogo, brother. Dessa vez aquele desgraçado lá do diretorzinho não vai escapar não, meu irmão. Tomara que a Peri esteja bem, brother. Eu não quero saber. Se acontecer alguma coisa com ela aqui, brother, eu vou ficar bem triste. Bom, rapaziada, aqui tá o nosso Protinha, galera, com a cabeça daquele Efebo na mão, meu irmão. Mas ele dá uma olhadinha ali pra baixo ali, brother, onde tá a cabecinha, porque a cabecinha do cara tá se derretendo igual gelatina, brother. O nosso Protinha dá uma balançadinha ali, brother, sei lá, meu irmão, caiu outra cabeça rodando aqui, não caiu no chão, saiu mais de uma cabeça, não entendendo mais nada, meu irmão. Agora eu entendi, é aquela máscara, né, cara, que o cara lá jogou pra ele pra mudar de rosto, né. E nosso Protinha fica impressionado com a tal roupa que ele vestiu, né? E com isso ele se transformou em outro rosto. E aí o nosso Prota, cara, ficou olhando pro verdadeiro rosto ali, né, cara, da pessoa que foi tomada, né, pelo demônio, né, cara. E rapaziada, esse aí, galera, é aquele cara lá, o tal do Peter, brother. Ah, aquele cara lá, cara, acho que é a segurança da Santa lá, brother. Que doideira, já mudou pra caramba a linha do tempo, né? Aí o nosso Protinha percebe uma verruga ali, né, cara? Você pergunta se ele tinha essa verruga, né? Aí o nosso Prota lembra, né, cara, do seu passado, que antes dele regressar, o Peter vivia falando do seu irmãozinho desaparecido. Ah, então provavelmente aquele é o irmão dele, né? E o irmão dele desapareceu após entrar em treinamento recluso. E agora, rapaz, a gente percebe que ele não desapareceu por causa do treinamento, né? E sim porque um demônio foi atrás dele e o transformou em morto-vivo. Nosso Protinha então dá uma viradinha ali, cara. Olha aqueles olhos dele vermelhos ali e fala: bom, então
Vocês talvez sejam as pessoas que eu conheça. E, meu irmão, tá vendo 2 caras ali pra cima do nosso prota, brother. Um cabeludinho aqui e o outrozinho aqui, bem com cara de marrento aqui, com umas armas bem diferentes, né, cara? E eles já fazem a pose ali, meu. Eles vão atacar o nosso protinha, brother. E parte pra cima. Na verdade, é o nosso protinha que já parte pra cima primeiro, né? Já coloca sua Beelzebub pra jogo ali, meu irmão, e vai pra cima dos caras, brother. E faz vários cortes ali, meu irmão. Só que, brother, eu não sei, eu acho que os caras conseguiram desviar, né, brother? Foi cortado, mas conseguiram desviar, né? O outrozinho já tá por cima ali do nosso prota pra atacar ele ali, brother. E uma explosão rola solta ali, meu irmão. Eu não sei se o nosso prota foi pego ali, né? Aquele ataque surpresa deles ali. E em outro lugar aqui, né? Tem uma estatuazinha aqui, sei lá, de um anjo aqui, né, cara? E tá a nossa querida Dolores aqui, né? Rezando pra tal santa ali, né, que é a tal de Lune. E faz toda a oração ali, né, que na verdade é a oração pra Deus, né, pra Jesus Cristo, né, do santificado seja o seu nome. Venha a nós, ao vosso reino, né, e continua ali, né, a mesma oração que a gente já conhece. Na parte de perdoar as nossas ofensas, né, cara, ela já lembra do nosso protinha ali, né, cara. Não sai da cabeça dela, meu irmão. E mais concentrada, brother. ela faz a parte da oração. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrar de todo o mal, meu irmão. A mulher já tá tentada pelo nosso prota, brother. Mas a oração não deu muito certo não, meu irmão. Porque ela tá completamente desconcertada, se perguntando por que ela continua pensando nele, meu irmão. Ela desistiu ali de rezar, né? Viu que não tá dando muito certo, mas ela tenta se acalmar, né, cara? E pensa que Vic é apenas um bom júnior, só isso. Mas ela não consegue parar de pensar no nosso protinha, cara. Ele fica completamente vermelhinha, meu irmão. Se ela saber que o nosso protinha é o cão noturno, aí já era, né, cara? Porque também tá pensando no cão noturno. Tá dividido entre 2 ali, né? Mas o 2 é 1, né, cara? Mas sei lá, brother, eu acho que ela escutou aquela explosão, meu irmão. Que ela dá uma olhada ali meio assustada ali, brother. Na verdade, escutou não, ela viu a explosão, né, meu irmão? E uma pessoa vindo em direção a ela ali que provavelmente é o querido noturninho dela, né, brother? E com certeza é ele, né, cara? E ela percebe o quê? Aquela máscara de pandemia é o cão noturno, meu Deus! Porque o cão noturno está aqui e tem mais 2 carinhas ali lutando contra ele ali, né, brother? E ela percebe que aqueles carinhas ali, cara, são os guardas do Qualit. E ela grita o nome do cão noturno, né, cara? E o nosso protinha treme na base na mesma hora, brother. Ele dá aquela olhadinha pra trás ali, meu irmão. Não acredita que é a santa que tá ali. É, meu irmão, mas nesse momento de distração, brother, o cara já meteu a peixeira ali, brother, e pegou o nosso protinha, mesmo que o nosso protinha saiu voando ali pra trás da santa, meu irmão. E a santa vendo aquilo ali, mano, tenta proteger o cão noturno ali, né? Estica as mãos ali, pede pra galera parar ali. Ela fala que não sabe o que está acontecendo, né? Mas eles podem conversar, né? E, meu filho, não vai dar muito certo isso não, né? Olha a cara dos caras pra ela, cara. Inclusive um aqui já tá levantando a arma pra cima dela, meu irmão. E ela não acredita o que tá acontecendo. Ela fecha os olhinhos ali, bro. E ela só escuta. Sai da frente, santa, meu irmão. E escuta o barulho de espada trocando ali, brother. Mais uma espadinha pegou o nosso prota ali, brother. Que ele botou o braço ali pra proteger a santa, meu irmão. E tá aqui, mano. De fato, pra proteger a santa mesmo, brother. Um bracinho pra proteger um ataque do lado esquerdo e outro bracinho ali pra proteger o ataque do lado direito. Mano. E a santa tá incrédula. E ela consegue ver, né? Na verdade, claro que ela consegue ver. Ela vê o braço do cão noturno ali, cara. Perfurado ali, cara. E ela entra em desespero. Nosso protinha se vira pra ela com esse olhar bem vermelhão aqui e fala pra ela que está tudo bem, pra ela ficar relaxada. É, meu irmão, aquela armazinha daquele cara ali, brother, foi espatifada, meu irmão. Nosso protinha quebrou aquela armazinha do cara ali, brother. E de repente, meu irmão, meteu a Beelzebub no pescocinho do cara, brother. Meu irmão enfiou a Beelzebub até o talo, meu irmão, sem dó nem piedade, brother. Enquanto isso, o outro tá atrás do nosso protinha ali, brother. Então, nem pra dar um ataque nele, meu irmão. E o nosso protinha simplesmente, meu irmão, vai lá, mano, dá um rasgo ali, brother. Tira a cabecinha do lugar ali, meu irmão. E de brinde, brother, já tira a cabecinha do outro também, brother. Rapaz, é várias cabecinhas rolando, meu irmão. E a santa vendo aquilo ali não tá acreditando. Eu acho que é a primeira vez que ela viu uma coisa dessa, né? E tá aqui, brother, o cão noturno aqui parecendo um cachorro quente, cheio de ketchup. Mas ele tá melhor que os carinha ali no chão, né, brother? Que os carinha ali já era, né, brother? E a santa bota a mãozinha na boca ali, mano, se tremendo ali, meu irmão. Meu irmão, ela não tá nem preocupada com os caras, não, brother. Ela pergunta se o cão noturno está bem e ela fala que precisa cuidar do braço dele. E o nosso protinha pede pra ela não se preocupar com ele, cara, pra ela ficar tranquila, mas ele fica olhando ali e pensa, né? Quem imaginaria que eu veria a santa aqui? O que ela está fazendo aqui tão tarde da noite?
noite. E a Santa tá bugada ali e pergunta, né? Porque os guardas do Qualit estavam atacando ela, né, cara? E ela sabe que eles sabem quem é ela, né, cara? Que ela é a Santa, né? Mas nós pode aponta o dedo ali e fala pra ela olhar pra eles, brother. E quando olha, meu irmão, aquela carinha ali, brother, tá tá se derretendo aqui igual gelatina, brother. E a Santa bota a mão na boca ali que não consegue acreditar no que está vendo. E o nosso Potinha fala que eles são mortos-vivos usando o rosto de outras pessoas. E a Santa pergunta por que algo assim está acontecendo com pessoas afiliadas à família Convades. Nosso Prota responde: bom, acho que a Santa do Convades deve saber melhor do que eu. Quando ele falou isso, meu irmão, ela já entrou em pânico, me falou, sem chance. O Quillet tá envolvido nisso? É, rapaziada, e aqui tá uma máscarazinha aqui que saiu também, galera. O nosso Protinha olhou aquilo dali, meu irmão. Rapaz, ele não gostou do que viu não, galera, porque se liga só, galera. Esse aqui é um rosto familiar e vocês lembram muito bem dele. Ele era o Staffordshire, da família Baskerville, da Ordem Pitbull. É aquele carinha lá que tava no cavalinho com o nosso Prota, indo lá pro onde tava a família Morgue lá, né, cara? E aquele carinha que ficou no ataque também das aranhas, né? Das aranhas não, do caso da Madame Teia. Ô, porra! Da Madame da Pata lá, das 8 patas, né, cara? E ele fugiu junto com a galerinha lá, né? É esse carinha aqui, brother. E nosso Protinha pensa, né? Bom, quando desapareci na floresta, ele conseguiu evitar a isenção devido à defesa do Adolf Morgue. Mas eu vi que ele se voluntariou para entrar em um treinamento recluso. Rapaz, esse negócio de treinamento recluso aqui não presta não, né, brother? E, brother, nosso Prota olha ali, já solta uma merda ali, meu irmão, porque ele tá vendo uma tatuagem ali, brother. E vendo aquela tatuagem ali, meu irmão, no pescoço do carinha ali, brother, aquele carinha é da família Don Quixote, brother. Que é a família daquele amigo nosso Proto Lourinho lá, que eu esqueci até o nome dele, né, cara? E em relação ao tal treinamento recluso, né, cara, nosso Protinha lembra que o Seth também estava nesse treinamento, né, cara? E são pessoas de famílias com prestígios que cortaram o contato com outras pessoas. E, meu irmão, com esse treinamento recluso na pulguinha da orelha do nosso próximo, ele lembra de uma coisa, brother. Das trigêmeas aqui, galera, falando que a Camus entrou também no treinamento recluso, meu irmão. Meu irmão, será que a nossa querida Camus, cara, também foi de base também, brother? Virou um demôniozinho, meu irmão? E nosso Prota fica puto, bro. Mas, nesse momento, rapaziada, alguém chega ali com uma magia de fogo, brother, e solta um porradão, brother, uma explosão ali, meu irmão. E é uma explosão pra tudo, qualquer canto, brother. Rapaz, acho que quebrou a igreja toda ali, né? Com o santuário ali todo ali, né? Mas o nosso Protinha ali, não, já usou sua capinha ali pra proteger a Santa. E tá os dois aqui no meio desse fogo aqui, brother. A capinha do nosso Protinha já toda rasgadinha. Nosso Protinha dá aquela olhada ali, a Santinha também dá aquela olhada. E a pessoa vai caminhando aqui, brother, de boa. Ih, rapaziada. Cabelinho vermelho, meu irmão. Caminhando ali, brother. Rapaz, nosso Protinha já regalhou os olhos na hora, meu irmão. Rapaziada, a nossa querida Camus foi de base, meu irmão. Que merda, hein, cara. Porra, agora perdeu a graça, né, cara. Tá o nosso Protinho aqui, cara, com a Santa aqui, mano. A Camus ali já esticando a mãozinha ali, brother. O nosso Protinho não consegue acreditar vendo sua querida Camus ali, né, cara. E a Santa tá impressionada que o Cão Noturno protegeu ela de novo, né, cara? E ela tá ali com esses olhinhos aqui, meu irmão. Já tá apaixonada, meu irmão. E a Santa vendo aquilo ali fala: isso foi um ataque malicioso. Não acho que aquele ataque era focado apenas em você, Cão Noturno. Aquela pessoa é um morto-vivo também, não é? E nosso Prota fala que provavelmente sim, meu irmão. Nosso Potinha pergunta a Santa quando que aquela mulher entrou no Squality, e a Santa fala que ela foi empregada recentemente. Mas a Santa ali dá uma engolidinha ali, brother, e começa a unir as mãos ali e fala que ela também é serva de Deus. E se seu oponente é um morto-vivo, então ela não pode ficar parada ali. E ela decidiu que vai ajudar o Cão Noturno. Mas o nosso Protinha já corta o barato e pede para ela esperar um pouco, né? Que ele precisa verificar alguma coisa ali, meu. E a Santa quer ajudar o nosso Protinha de qualquer jeito, né? Fala que vai lançar pelo menos uma magia de cura para ele, mas ele fala que não precisa dela. Enquanto isso, a mulher ali, a querida Morgus ali, mano, tá reunindo magia de fogo ali, brother. Meu irmão, não foi magia de fogo não, cara. Foi vários, sei lá, uns pregos aqui, meio quente aqui pra cima do nosso Prota, meu irmão. E o nosso Prota tá ali caminhando de frente pra aqueles pregos ali, brother. E usa sua Beelzebub e sai cortando todos aqueles pregos ali, brother, com maior facilidade, meu irmão. Nosso Prota tá muito bolado, meu irmão. E ele pensa: cabelo ruivo, longo e liso. Magia que parece estar no mínimo na 6ª classe e usa fogo e aço.
E pessoas que conseguem controlar esse nível de magia tão cedo e tão jovem são muito raras. Até na família Morgue, uma família de prestígio nesse quesito. Meu irmão, mas a mulher ali não para não, filho. Ela já começa a lançar várias magiazinhas pro nosso prota ali de novo, meu. E vários pregozinhos ali. Nosso prota já desapareceu ali, já pegou um prego ali na mão ali também, já tá tirando ali. Já pegou outro ali também. Eu acho que ele foi atingido, brother, porque tá aqui uns cortezinhos aqui no ombro aqui, meu irmão, e rapaz, e um porradão ali do lado que passou raspando a orelha dele ali. A Santa tá completamente assustada, porque o Cão Noturno tá tomando todos aqueles ataques. E se pergunta por que ele está fazendo isso, né, cara? Cara, ela tá fazendo isso porque é a querida Camus, cara. E a Santa percebe que o nosso Plotinha conhece aquela magia. E se ele conhece, então qual é a relação entre eles? É a futura noiva dele. Ou era a noiva, né? Agora é noiva cadáver. E o nosso Plotinha pensa: bom, antes de eu regressar, era de conhecimento geral que ela tinha uma boa relação com seu tio, Adolphe Morgue. Então, isso significa que ela deixou o registro e foi para o treinamento recluso no Salão da Escuridão. E aqui ele lembra, cara, da querida Camus, né, cara? Desde criancinha ali com ele, né, cara? E o nosso Plotinha tá lembrando, cara, das memórias que ele teve com ela, cara. Muito triste, cara. Ele ficaria, ó: se eu não tivesse me aproximado dela, se eu não tivesse começado um relacionamento com ela, se eu não tivesse usado ela para os meus próprios planos. Camus Morgue. Se as decisões que eu tomei após regressar fizeram com que o futuro brilhante da heroína Camus Morgue desaparecesse, então que caralhos eu tenho feito, meu irmão? Nosso pode ficar muito puto, brother, porque é ela ali, meu irmão, morta-viva em ossos na frente dele. E ela já prepara outra magia de fogo ali, brother. Tá zumbizada mesmo. Nosso pota pega na mãozinha dela ali, meu irmão, bota a mão na cara dela ali, brother, e arranca aquela máscara que tava na cara dela ali, né? E a pessoa vai caindo ali lentamente no chão, brother. Nosso prota toma aquele susto. E a pessoa tá ali, meu, com essa magia de fogo, não parou ainda, brother. E tenta lançar magia, nosso prota tira ali do alcance do seu rosto, né? A mão dela, né? E, meu irmão, o nosso prota não pensou duas vezes, brother. Desconectou a cabeça do corpo na hora. Corte rápido, Tramontina, e cabecinha sai pulando ali, rolando igual bola de futebol, brother. E, rapaziada, infelizmente, é o fim da nossa querida Camus. O nosso prota vai lá, se ajoelha, cara. A Santa chama o cão noturno, né? Fala que ele está bastante ferido e começa a usar a cura nele ali. E a Santa olhando, sem chances. Você conhece ela? Nosso prota olha pra ela ali, brother, e fala: não. Rapaziada, fala que não, graças a Deus. Galera, então não é a Camus não, cara. É uma mulher bem parecida com ela, meu irmão. E tem a mesma habilidade do que ela também. Eu confesso que eu tô um pouco aliviado que não seja a nossa querida Camus, cara. Nosso Plotinha pergunta pra Santa se ela pode parar de curar ele, né, cara? Mas ela fica preocupada com as feridas dele, né? Mas ele fala que isso não é nada pra ele. E o nosso Plotinha se levanta ali e a Santa pergunta: por qual motivo você luta ao ponto de se tornar um desfigurado? Não pode me dizer? E o nosso Plotinha disse: ele caça os demônios. E a Santa: o quê? E ele fala que é a vingança dele pessoal. Ele pega aquela mascarazinha que tá no chão ali, né, brother? E com as 4 reunidas ali, ele fica pensando, né? Bom, eu estava me perguntando o que estava exaurindo uma forte energia demoníaca. No fim, eram as máscaras que os guardas do Quilit estavam usando. Eu vou levá-las comigo e cuidar muito bem delas. Mas nesse momento, rapaziada, alguém grita ali, ó: ei, me dê a relíquia. O nosso Plotinha olha ali, a Santa também completamente assustada, brother. E o bicho ali fala: Efebo, Rabai, Pedoe e Geronto, eu peguei eles emprestados daquela mulher. Ela vai ficar bem irritada. E a Santa fica com medo ali, que tá vendo uma boca no corpo, né? E o demôniozinho continua falando: doutor com a máscara de pandemia, você é a pessoa que tem nos atacado as afiliais sob a minha jurisdição recentemente, não é? E nosso porta fala: ou por que você pergunta se já sabe a resposta, cara? Espera, ou eu deveria te chamar de Quilit? Meu irmão, quando ele falou isso, a Santa já entrou em desespero, brother. O quê? Não me diga que essa é a voz do Quilit. E tá ali o bichão ali, ó. Oh, meu Deus, eu não esperava ser pego pela Santa. Mas assim é bem melhor. Olha o sorrisinho do demônio, meu Deus do céu, brother. E ele continua falando: por uma causa maior, eu precisava desistir da minha identidade como Quilit. No entanto, a Santa já sabe agora. Já que isso poderia fazer com que os outros ficassem cautelosos comigo, eu evitei pôr as mãos em você, Santa.
Mas agora eu tenho um motivo pra fazer isso. E a Santa, meu brother, começa a tremer ali de medo, brother, que ela fica pensando. Quem imaginaria que o Quilit era um demônio? E a Boquinha rindo ali fala, mas... Sim, isso mesmo. Espero que a sua expressão esteja repleta de desespero e medo quando eu roubar o seu rosto. Brother, a Santa começa a orar ali, meu irmão. A luz da minha vida, o fogo da minha existência, meu pecado e minha alma. Eu farei aqueles que são malignos sentir o peso do karma em dobro. Luz sagrada, meu irmão, e lança uma luz sagrada pra cima daquele demôniozinho ali, brother. Uma luz sagrada dá luz em cima de um demônio, meu irmão. Já era, meu irmão. Fatality. Olha o demôniozinho ali. Poder divino, não. Não, poder divino não. É, brother. Sim, meu irmão. O demôniozinho foi de ralo, brother. Eu não vou falar aqui que foi de Vasco, porque eu sou vascaíno. Eu acho isso mó palhaçada, meu irmão. Vamos parar com essa porra de falar de foi de Vasco, hein. E no fim, galera, ficou só a cabecinha ali e as cinzas ali, brother. Rapaz, esse poder da Santa é sinistro, meu irmão. Meu irmão, a Santa tá determinada, brother. Ela começa a gritar ali, ó. Reflita na vida após a morte, seu demônio. Meu irmão, refletiu o caralho, mas que a porra tem que acontecer nos infernos, meu irmão. Mas, rapaziada, olha aqui outro demôniozinho com a linguinha pra fora aqui, brother. E fala, dizendo isso com uma expressão dessa, que raro. E, brother, atacou o nosso prota pelas costas, meu irmão. A Santa cai em desespero ali, chamando o cão noturno, brother. E o pezinho do desgraçado aqui, rapaziada, é aquela porra do Quilit ali, meu irmão. A porra não morreu não, brother. E a Santa fala, seu demônio, como você ousa vestir um manto de um santo e fazer coisas malignas? E o Quilit responde, é porque eu sou um demônio, Santa. Não me diga que você vai lutar comigo. E ela vai lá e fala que vai lutar sim, brother, tentando proteger o nosso pratinho. E o cara se aproxima e fala, né? Você acha que a inexperiente e imatura Santa e um espadachim com o pé na copa pode fazer alguma coisa contra mim? Você está se forçando a parecer forte. Mas o que eu faço? O medo está pingando do seu rosto. Rapaz, a menina tá com medo mesmo, brother. Meu pai. E o cara começa a gritar, você não consegue enganar ninguém com isso, Santa. E mostra aquela linguinha pra ela ali, meu irmão. Esse cara é escroto, cara. Babando ali, brother. Ele fala que finalmente ele tem a Santa nas mãos dele, meu irmão. Mas, de repente, brother, ele foi atravessado com a Belzebu ali do nada, meu irmão. Que ele nem esperava. E a Santa dá aquela olhadinha pro lado ali, brother. Nosso prota fala. Após seguir os seus traços, eu percebi uma coisa. Você é um covarde que sacrifica os seus subordinados. Um covarde que não luta. E eu descobri que você não se rebelaria enquanto eu não estivesse ferido. E por isso, eu fingi estar ferido. E curar um ferimento assim não é nada pra mim, rapaz. Eu olho o abdominal do nosso prota aqui sendo curado, meu irmão. E nosso pratinho olhando mais sério pra ele fala. Então, como estava a minha atuação, cadáver de elite? Meu irmão, cadáver de elite aqui agora, brother. Tá com o pé, agora quem tá com o pé na cova é ele, né? Ou parece que não, meu irmão, que o cara já mudou de fisionomia aqui, brother. E fala, me chame de Dantalian, meu irmão. Olha a cara de psicopata do demônio, brother. Bom, a Santa tá ali, meu irmão, de olhos arregalhados ali, brother, sem acreditar no que tá vendo. Ela fala, o quê? Você atravessou a cabeça dele, mas ele não morreu? E o nosso protinha fica ali só olhando pra aquele demônio, meu irmão. E o nosso protinha olhando pra ele pensa, né? Ah, então ele é o Dantalian. O rank cadáver elite não é apenas um título. E o Dantalian olhando pro nosso protinha fala, então foi você que... Foi a pessoa que matou o ladrão Malius, não é? Eu adquiri o rosto do clérigo, mas agora eu não posso usar mais. E meu irmão, tá saindo o roxinho ali na... Sei lá, meu irmão, na cara do cara, na cabeça do cara ali, meu irmão. E rapaziada, saiu ali, foi a mulher daquele professor lá, cara. E rapaziada, toda vez que ele coleciona esses rostos, né, cara, ele consegue absorver até as memórias das vítimas, né? E ele fala que esse que o Protinha matou é só o Quirit. É só um dos vários rostos que Dantalian tem. Rapaz, meu irmão, vai ser difícil matar esse cara, né, brother? O cara tem um monte de rosto. E o nosso Protinha fala, meu irmão, que dessa vez, então, ele vai matar todos os rostos que tem, meu irmão. E vai acabar com ele agora. Ele dá um corte ali no Dantalian feminino ali, né, brother? E a Santa de boca aberta, sem saber o que tá acontecendo, e alguém tá gritando socorro. E a pessoa estaria falando que não quer morrer, né? Pergunta por que ela tem que morrer. Implorando porque o nosso Protinha poupe ela, né, cara? Só que do nada ela cai no chão ali, né, rapaziada? E a Santa se treme todinha, meu irmão. Tá ali o corpinho dela ali, né, caído no chão. De repente sai outra coisa ali do rapaz, não vai parar não, brother.
Aparece outro cara ali, né, se perguntando onde que ele tá, né? Ele tá falando ali, né, que foi comprar torta de carne que a filha dele tanto gosta, né? Mas no caminho de casa aconteceu alguma coisa ali, cabeça rola, meu irmão. Nosso porta não tá nem aí, brother. Rapaz, mas o cara apela, mano. Tirou até uma criancinha pra jogo ali, meu irmão. A criancinha chorando, falando que o nosso protinho é muito mal. A criancinha ele berrando, falando que ele não fez nada, perguntando por que o nosso protinho odeia tanto ele. E nosso proto chega e para. Aí, você pode parar de fingir agora. Eu já sou imune, graças ao seu amigo. Aí lembra lá, né, daquele Andralius lá, né? Que fez a mesma coisa com o nosso protinha, né? Mas o nosso protinha não tava nem aí, né? E a criancinha mostra aquele sorrisinho malicioso de boneco assassino. Olha pro nosso protinho e fala: ah, é sério? Então, o que você acha disso? Rapaz, ele bota um dedão ali, o dedo parece que estica, meu irmão. Rapaz, ele jogou uma máscara, brother, no pulso do nosso prota, meu irmão. Que merda, hein? E ele falando que é um presente, mas nosso protinha vai lá, meu irmão, e já sai cortando, né? Desconectando a cabecinha. E a cabecinha sai voando com um sorrisinho de orelha a orelha. Mas aquele corpinho da criança ali, meu, que saiu rodando, já cresceu ali, já saiu dando vários giratórios ali, já virou um homem adulto aqui, já é outra pessoa. E já tá com uma carinha aqui, com a mãozinha aqui, com a boquinha, parece até o Dandara. Dandara não, pô, Deidara, pô. E, meu irmão, aconteceu alguma coisa ali, bro, uma energia sinistra ali, né, cara? Nosso prota sentiu alguma coisa ali, meu irmão. Ele cai ali de joelho ali, a santa preocupada com ele, né? Pergunta o que está acontecendo. E o cara rindo ali, né, falando que plantou um rosto nele, né? E agora ele vai mostrar as memórias e as emoções dele, né? Não sei dele de quem, né? Será a pessoa que ele implantou a memória? É dele mesmo, do rostinho lá, cara. O cara fala que o rosto que ele plantou no nosso protinha, meu irmão, era de alguém que estava sofrendo de paranoia e esquizofrenia. O que culminou nele cancelando o CPF de toda a sua família. E o cara pergunta qual é a sensação de ele ter a memória de duas pessoas colidindo em um só corpo. E a memória do nosso protinha e o trauma daquela pessoa irão se misturar, meu irmão. E parece tá se misturando mesmo, hein, cara. Rapaz, o nosso protinha tá sofrendo, meu irmão. É várias carinhas ali, sei lá, fantasminha, meu irmão. Sei lá, brother, é sinistro. Mas, nesse momento, o cara fica ali de boca aberta ali, né, cara? Porque se liga só, rapaziada. O nosso pratinha simplesmente foi lá e pegou sua Beelzebub, brother, e arrancou seu braço fora, meu irmão. E a santa ficou ali botou a mãozinha na boca ali porque já tava cansada de ficar de boca aberta. E ela tá ali, ó, seu braço, você fez isso com seu braço? Mas nesse momento o bracinho do nosso prota ali começa a dar vários rodopios ali, meu, que tá se regenerando, né? E nosso protinha fala: posso estar enfrentando um demônio, mas isso não significa que sou um humano comum. E o cara olhando ali percebe, né, que agora ele entende porque o Adromalius foi derrotado. E ele estaria analisando uma espada que emite energia demoníaca. Essa é a Beelzebub? E a aura de um graduado do mais alto rank. Ele é um oponente difícil para se bater de frente. Nesse caso, ele já prepara alguma coisa ali na mãozinha dele ali. O nosso protinha já tá se preparando pro próximo ataque dele. Rapaz, parece que ele vai atacar. É a santa, porque já aponta o dedinho ali. Acho que vai jogar máscara na santa ali, brother. E jogou, mas o nosso protinha foi lá e já entrou na frente da santa ali pra defender ela. E parece que ele desviou a máscara, né? E o cara tá rindo ali e fala: eu sabia que você protegeria a santa. Você tem uma fraqueza bem do seu lado. E a santa pede pro nosso pratinha não se preocupar com ela e pra ele lutar com ele. Mas nosso pratinha fala que não tem como, cara. Ele não consegue fazer isso. E a santa fica só olhando ali, brother. E fica pensando. Fecha a boquinha ali, né? E começa a pensar, né? Essa luta é tão cruel e assustadora. O cão noturno está lutando sozinho agora. Ele também continuará lutando sozinho no futuro? Preciso solidificar minha mente, mas estou com tanto medo que nem consigo parar de tremer. No entanto, eu tenho que ajudar o cão noturno. E ela começa a fazer uma oração ali sinistra, brother. Enquanto isso, parece que a máscarazinha tá indo em direção a ela ali, meu irmão. E ela dá uma olhadinha ali pra baixo ali e a máscarazinha tá gritando: irmã, irmã, irmã. Meu irmão, a santa parece que conhece, brother, porque ela ficou completamente desesperada. Ela olhando ali, cara, ela não consegue acreditar no que tá vendo. E o demôniozinho já pula ali, falando que isso é fácil demais, já pula pra dar um ataque. E, brother, lança um ataque ali com centenas de rosto ali pra cima dele. Centenas? Eu acho que é milhares de rosto, né?
pra cima deles ali, meu irmão. E o nosso Protinha tá ali com seu Beelzebub tentando se proteger, porque é muito ataque. E o nosso Protinha fala que ele pode simplesmente cortar todos eles. E mete, meu irmão, vários cortes Tramontina na velocidade da luz ali tão rápido. E o cara pergunta se ele consegue cortar milhares de rostos de uma vez. Nosso Prota não responde. Responde com ações e começa a cortar sem parar. Mas de repente, o nosso Prota leva um susto, rapaziada. E tem um rosto ali bem familiar. Não, galera. Não acredito, rapaziada. É aquela menininha, cara. Não. Para. Acabou a obra, galera. Tchau. Tô zoando. Mas dá vontade de acabar, cara. Tá aquele lembrando do passado com ela, cara. É muito... Ah, não. E aqui aquele sorriso lindo que vai ficar nas nossas mentes, galera. Eu vou deixar aqui por algum tempo aqui... pra vocês poderem lembrarem dela aí, galera. O rostinho lindo da nossa querida Perry. 1 minuto de silêncio. Bom, rapaz, já passou 1 minuto de silêncio. Ela tá aqui sorrindo aqui, né, cara? Ele lembrando do sorriso dela, né? E o nosso Prota percebe que é ela, né? Porque foi isso que destabilizou ele no meio da luta. E tá ele e a Santa ali, no meio daquele monte de rosto ali, né? Milhares de rostos ali. E o que parece, brother, parece que engoliu eles ali, né? Enfraqueceu o nosso Prota e a Santa também, né? E eles ficaram no meio, meu irmão, daquele furacão, redemoinho ali de rosto ali. Vai ser difícil pro nosso Protinha, né? Ele tem que recompor seus sentimentos, seus pensamentos, né? Ele era um cara bem frio no começo, né? Mas agora que ele criou algum laço ali com a Camus, com a Hiena e o pessoal lá da tribo Bárbaro, agora ele ficou um pouco mais mole, né? Bom, rapaziada, nosso Protinha tá aqui, cara, numa escuridão aqui, brother. Ele tá olhando ali e, rapaziada, várias crianças ali sentadas, brother, sei lá, uma água corrente aqui. E o nosso Protinha olhando aquelas crianças ali, ele pensa: lembro de ter sido engolido pela habilidade do Dantalian. Isso quer dizer que esse lugar está dentro da habilidade dele? Essas são pessoas que foram consumidos por ele. Mas de repente alguma coisa acontece com o nosso Protinha ali, cara. Sei lá, mais ver, parece veneno, cara. A perna dele também, rapaz. Parece que aquela água ali tem veneno, alguma coisa do tipo, brother. E o nosso Protinha percebe que essa é a mesma sensação que ele teve quando o rosto do Quidditch era remendado. É uma sensação bem nojenta. E o trauma dessas pessoas está transbordando dentro dele. Meu irmão, todo aqueles rostos lá que o cara consumiu, brother, tá na cabeça do nosso Prota também, brother. Tem uma criancinha aqui, né, cara, falando: não, para, isso dói, por favor, para. Nosso Prota vai ali, bota a mão na cabeça daquela criança ali, fica olhando ali pra ela ali. Aí ele pensa, né: bom, se as pessoas que o Dantalian consumiu estão aqui, logo pensa no rosto da garotinha, né, cara? Ele dá aquela olhadinha ali pra ver se encontra ela, se levanta, né, pra ver se consegue encontrar aquela criança ali em algum lugar ali. Enquanto isso, tem as criancinhas aqui, né, com os pensamentos. Um fala que tá com medo, outro fala que tá cansado, o outro até fala que quer morrer logo, odeia aquele lugar. E claro que não tá só o nosso Protinha, a Santa também tá ali, né? E ela também tá ouvindo todos aqueles pensamentos daquelas crianças, né? Desapareça, nojento, horrível, mal, cansado, essas coisas todas. E a Santa não se aguenta, cara. Ela cai de joelhos ali e pensa: todos esses são espíritos vingativos que foram consumidos por aquele demônio. É, rapaziada, mas aquele demônio tá atrás da Santa, cara. Ele fala: que tal, Santa? Gostou da minha coleção de almas humanas? Eu fui criterioso, já que eu não queria consumir humanos feios. Bom, rapaziada, eu me salvo então, né? A vantagem de ser feio é essa. Mas ele também não é muito bonito não, né, meu irmão? Rapaz, que troço feio, hein? Ele com esse sorriso maravilhoso dele aqui fala: esse som da lamentação não ressoa com seu coração? E aqui tá, rapaziada, as características dele, brother. Nono cadáver Dantalian, rank de risco S+, tamanho? Ponto de interrogação. Local de descoberta? Portal da queda no subsolo profundo, Lar da Cobra. Também conhecido como Nono Cadáver, inimigo natural dos humanos e entidade invulnerável e imortal. Um dos 10 desastres. E a Santa tá ali, brother, falando: até as crianças do orfanato, como você pode cometer tais pecados? E o cara fala: alguém precisa se justificar por comer a própria comida? Eu não tenho pecado. Bota a mãozinha ali no bolso ali, brother, e fala que ele é isento. Rapaz, ele tirou ali, será um papel aqui? Será que é aquele negócio lá da indulgência lá, né, que eles compram, que comprando aquilo tira o pecado da pessoa? Acho que é isso, né? É isso mesmo, porque ele fala que
Que ele conseguiu um ideal humano, onde os pecados podem ser perdoados em troca de dinheiro, né? E fala que os ideais humanos sempre dá arrepio a ele. Ele fala que teve um ótimo plano, rapaziada. Que ele teve uma ideia de usar o orfanato como suprimento de comida. E basicamente criou o gado que se alimentaria pelos próximos anos. Foi uma ideia boa mesmo. E o bichão se aproxima da Santa ali e fala que ela também é uma pessoa má e perversa e que ela teve sorte de nascer com uma divindade. Ele fala que ela é muito fraca por dentro, além de não servir pra nada. Ela é ainda um fardo para aqueles ao seu redor. E se não fosse por ela, seria impossível prender aquele espadachim no subsolo. Não, no submundo. Tô viajando aqui. E tudo isso foi tudo graças a ela, por ser o calcanhar de Aquiles dele, já se aproximando da Santa ali, brother. E ele tá pensando... É tão emocionante ver a Santa sem palavras. Meu submundo engole a negatividade dos mortos. Estou tão emocionado para ver a negatividade manchar o rosto dessa garota. Mas a Santa se vira ali e fala: você está certo, tudo que você disse é verdade. A isenção também, machucar os outros para sua própria conveniência, até os meus defeitos, todas as fraquezas que os humanos possuem. Com todas essas coisas combinadas, no fim, cria-se um ambiente de desespero. E tá o cara ali todo feliz, né? Sim, isso mesmo, humanos são tão... Mas aí parou do nada, né, meu irmão? Porque a Santa já prepara seu poderzinho ali, brother. E fala, no entanto, humanos também possuem as forças para acreditar que podem ir para um bom caminho quando estão desesperados. E o cara tá assustado ali que a Santa tá usando seu poder divino. E tá impressionado que ela não estava sendo afetada por estar naquele submundo dele ali, né? E com lágrimas nos olhos, brother, ela fala: graças a você eu entendi completamente o quão indecisa eu estava sendo até esse ponto. Não pude forçar a abolição da isenção porque estava com medo do meu pai. E não pude ajudar o Cão Noturno porque estava aterrorizada com você. Eu sei muito bem o quão inútil eu sou, mas aquela pessoa uma vez me disse algo. Bom, e aí ela lembra do Cão Noturno, aquela conversinha que ela teve, né, cara, um tempo atrás com o Cão Noturno, perguntando por que o Deus escolhe pessoas fracas como ela pra ser santa e coisa e tal, né. Nosso plotinho falou pra ela, né, aquela vez, né, que Deus escolheu ela porque ela é uma pessoa perturbada e triste. Porque a pessoa que esse mundo precisa só brilha quando alcança os lugares mais profundos e ferozes. E ela começa a concentrar poder ali, brother, na palma da sua mão ali, nas suas duas mãos, nem fala. Não posso deixar essa pessoa que lutou ferozmente com o demônio sozinho continuar lutando assim. E eu também preciso fazer o que eu posso. E começa a emanar mana ali de luz sagrada ali, brother, pra tudo, qualquer canto ali. E o demôniozinho tá assustado, né? E pensa que se ela usar o poder divino ali agora ele vai dar merda. E fala que os humanos ali podem viver, mas as almas refinadas pelo poder divino não. E ela começa a disparar ali, brother, aumentando o seu poder divino. E fala, né, que ela não vai ser mais enganada pelas palavras de um demônio. Abre os olhinhos ali, brother, e de repente alguém colocou a mão na mão dela ali. E é uma criança ali, loira ali também, de olho azul, bem parecido com ela, né? Meu irmão, são todas as crianças se levantando ali, cara. Eles estão até felizes ali. Eu acho que a Santa tá levando eles pra um lugar melhor, né? Quando as pessoas morrem, né? Ela começa a chorar ali, rapaziada. Até eu choraria, né? Qualquer um com o coração choraria nesse momento, né? E ela fala que sente muito por não conseguir salvar eles, né? E com toda essa emoção, o seu poder aumenta drasticamente, brother. Já espalhando tudo ali. E já no lado do nosso protinho aqui, né? Tá as criancinhas ali, sentadas ali. E parece que ele encontrou a menininha ali, cara. A nossa querida Peri, rapaziada. E ela tá ali, brother, sei lá, né? Parece que tá sem alma, né? Nosso protinha senta ali, né? Atrás dela ali, né, cara? Fala que finalmente encontrou ela. Ele fica falando ali, né? Bom, no caminho até aqui, eu me perguntei o porquê. Eu queria te ver de novo. Eu queria te dizer uma... De agora em diante, passarei o resto da minha vida caçando demônios. Eu visitei o orfanato para caçar aquele demônio. E não pensei no que estava além daquilo. E durante isso tudo, eu te conheci. E percebi... após ver o seu lindo sorriso. E se houvesse uma coisa que trouxesse sentido para essa vingança, seria criar um mundo onde eu pudesse sorrir no futuro, com crianças iguais a você. E obrigado por criar sentidos para o meu plano. Rapaz, tô quase chorando aqui, galera. Enquanto isso, a luz da Santa está chegando ali também, né? E nosso potinho continua falando, né, cara, que ele sente muito por não conseguir proteger ela, né, brother? Mas, de repente... ele fica surpreso, cara, porque ela falou: você realmente voltou para me ver, não é? E ele se vira, galera, e vê a Peri ali, cara, olhando pra ele ali, aquelas criançadas todas ali sorrindo também.
Ela começa a chorar ali, né? Falando que estava com medo, né, cara? Até eu ficaria com medo, né? Nosso plotinho tá olhando ali pra ela ali e não pensa duas vezes, né, cara? Ele vai lá e dá um abraço muito apertado nela. E nesse abraço apertado ele fala: eu prometo que nunca vou perdoar o homem que te fez chorar. E isso é uma promessa. E agora parece que ela tá chorando com um choro de alegria, né, cara? Com um sorrisinho já no rosto. E toda aquela luz brilhosa da Santa Elisa se espalha ali pelo, sei lá, pelo orfanato, né, cara? E o demôniozinho tá ali, né? Esse safado maldito, já tô com ódio dele aqui. Ele tá ali pensando: a Santa era tão poderosa assim? Será que ela despertou? E pensar que ela poderia purificar todas as almas no meu submundo? E tá ela ali, o nosso protinha do lado dela, e prota, na boa, cara. Manda esse cara pro quinto dos infernos, brother. A Santa tá ali, cara, reunindo seu poder, o nosso protinha do lado dela. E o nosso protinha ali, de repente, levanta sua mão ali e fica surpreso. O quê? Isso é, minha aura está transbordando, rapaz. A aura dele voltou com tudo. E o poder divino da Santa aumentou exponencialmente a aura do nosso prota. E um monte de bolinha vermelha aqui, sinistra aqui, cara. E nosso prota fica ali pensando: bom, acho que agora eu consigo. Acho que consigo alcançar aquele nível, brother. E aquele nível tá começando a se despertar ali, meu irmão. E aqui tá a mãozinha do nosso prota aqui, galera. Já começa a criar uma aura ali gigantesca ali, meu irmão. É uma aura sólida porque a Beelzebub já sai pra jogo ali e o cara fica completamente assustado. O quê? Ele é um mestre de espadas? É, meu irmão. Com esse buff da Santa aí, nosso prota ficou com o mesmo nível de poder do Hugo Le Baskerville, brother. Nosso prota com essa cara aqui de bolado fala: Dantária, não pense que você terá uma morte tranquila. Não pense não, brother. Faz ele sofrer o máximo que puder, meu irmão. Enquanto isso, a nossa querida Santa aqui, brother. E ela tá ali com seu poder e ela pensa, né? Consigo sentir a tristeza de inúmeras crianças sendo sacrificadas, a fúria em relação ao demônio que as sacrificou. As emoções sentidas pelo cão noturno estão sendo compartilhadas. O Papa disse isso há muito tempo. A Santa pode ser despertada ao conhecer o seu companheiro de alma. Rapaz! Então, nosso protinho é o companheiro de alma dela, rapaz. Ih, rapaz, mais uma! E a Santa, bro, tá determinada. Ela fala que ela vai dar todo o poder divino que ela tem para o cão noturno, brother. E começa a aumentar tudo ali, a mãozinha fica brilhando. E tudo fica brilhando, rapaziada. Porque ela usa uma técnica ali, eu acho sem saber, que se chama ressonância da alma. Isso é uma técnica, uma bênção, onde a Santa pode dar o seu poder divino para o companheiro de alma que ela reconhecer. E aumentar temporariamente os atributos dele. Tá aqui nosso protinho, rapaziada. Com noturno, ou melhor, Vic Van Baskerville, ele usa o domínio supremo. E esse é o momento em que o primeiro mestre de espada despertou. E o demôniozinho tá completamente assustado, brother, porque agora ferrou pra ele, né? E ele tá ali pensando: entre os humanos, existem apenas alguns poucos que conseguem chegar nesse nível. E um desses poucos aqui já aparece aqui, né? Que é nosso querido Hugo Le Baskerville. Os outros aqui são umas sombras que futuramente pode aparecer, não sei, né? E o demônio tá surpreso, porque essa criança cumpre as qualificações de um mestre da espada. E o demônio tá ali pensando: ué, mas espera aí, por que eu estou de cabeça pra... meu irmão, nossa bratinha foi lá e meteu... Foi muito rápido, né, cara? Tinha que fazer sofrer mais. Ah, mas tá bom, brother, não foi só a cabeça não, foi tudo. Nosso pratinho tá pulverizando tudo dele. Bracinho para um lado, perna pro outro, tronquinho pro outro, cabecinha pro outro, tá tudo maravilhoso. Nosso potinho já chega ali, bota o pé na cara do bichão e fala: as almas que você coletou desaparecerão após serem purificadas. O que significa que os truques que podia usar também desaparecerão. E o que você vai fazer agora que você não tem mais rosto, hein? Você deve estar muito desesperado agora, Dantalion. Olha a cara do desespero do nosso prota, meu irmão. E tá o demôniozinho, ó. Eu nem percebi. O nono corpo vai morrer aqui para abrir o portal que conecta o reino dos demônios. Me foi ordenado guardar mana. Achei que conseguiria conquistar o mundo humano em breve. E pensar que haveria um humano nos atrapalhando. Meu irmão, não é qualquer humano não, brother. O demônio pensa que ele precisa matar o nosso potinha mesmo que ele tenha que colocar sua vida em risco, hein? Tem mais truque ainda. Parece que tem, né? Que já começa a mostrar um monte de rosto aqui, né? E ele pergunta ao nosso potinha, né? O que faz ele pensar que ele está sem rosto. Rostos, né? No plural, né? E ele fala que ainda tem mais alguns, brother. E começa a criar ali
uma massa aqui gigantesca aqui, sinistra. O demônio fala que ele vai se autodestruir, levar o orfanato e o nosso protinha com ele. E a Santa tá preocupada, que ela percebe ali uma aura poderosa que perfura minha pele. Cão Noturno, o que eu faço? Nesse ritmo, toda essa área irá. Mas de repente, nossa potinha fala: se acalme, Santa. E ela tá ali, de boca aberta, olhando pro nosso protinha. Ele se vira pra Santa e fala: não precisa se preocupar, meu irmão já tá aumentando a sua aura ali com tudo, brother. E ele tá ali pensando: tenho certeza que consigo alcançar agora. Antes da regressão, eu ansiava alcançar esse nível a minha vida toda. A técnica da espada que o Hugo me mostrou. E é justamente aquela técnica lá que matou o Adumalius lá, né? Até esqueci o nome dele. É mais ou menos isso, né? E tá o demôniozinho gritando lá: irmãos, espero que consigam carregar a ordem da destruição do mundo humano. E o rosto dele já vai começar a se mexer ali, bro. Tá meio estranho aqui. Mas, de repente, meu irmão, um corte sinistro, brother. O nosso prota ali no meio daquela massa de rosto ali. Uma aura gigantesca. Meu irmão, mas já cortou o orfanato ao meio, brother. Rapaz, que doideira, hein? E não para não, meu irmão. É a hora pra tudo, qualquer canto ali. A Bianquinha e a Sinclair acordam ali do nada ali, né? Quem não acordaria com uma porrada dessa? Não só ela, gente. O Ping, o Sancho e o Don Quixote ali também acordaram, né? Sentiram um terremoto. E a Santa tá ali, meu irmão. Concentrada ali, brother. Não para não, é isso aí. Mas ela abriu os olhinhos ali do nada ali, tá surpresa. Rapaziada, olha o que o nosso prota acabou de fazer, meu irmão. O cara não só partiu o prédio ao meio, brother, mas também dividiu as nuvens, brother. Isso é poder insano demais, meu irmão. A Sinclair olha para aquele céu ali, até ela fica surpresa, né? Vai para a janela ali, se pergunta o que é aquilo. As nuvens estão divididas ali, né? E assim a luta com aquele demônio termina, né? E a criancinha, nossa querida Perry, que descansa em paz. Bom, rapaziada, naquela noite, o incidente no orfanato indulgente afogou a capital imperial com medo. Outro ataque terrorista aconteceu no orfanato da família Quonvad. Assim como no incidente anterior, o Cão Noturno foi identificado como ocupado. E a multidão começou a se reunir na cena. Não só a multidão, mas tem repórteres aí também. E a nossa querida Bianquinha, né, cara? Que tá pensando ali. Rapaz, e pensar que o Cão Noturno estava aqui tão próximo da gente, né? A Sinclair fala que é muito assustador, né? E pensar que esse ataque ocorreu aonde eles estavam. O Pink fica surpreso, né? Que isso aconteceu justamente no último dia deles, né? Enquanto isso, o Don Quixote ali tá achando que é uma pena, cara. É a chance dele ideal pra poder pegar o Cão Noturno e provar que ele é um grande herói. Não tem como, né, cara? O Cão Noturno, né? Você é só mais um. E o Sancho tá ali, né, falando, né? Bom, embora eu tenha ouvido que não houve casualidades, isso ainda é bem estranho. E o Ping pede pro Sancho tomar cuidado com o que fala. Tá igual o Brasil, né? Enquanto isso, tá a Santa aqui e um cara ali com ela ali, né, brother? E o Ping fala: bom, o diretor, Sr. Quidditch, desapareceu ontem junto com seus guardas. Eles podem ter sido vítimas do ataque terrorista do Cão Noturno. E a senhorita Dolores deve estar muito angustiada. Ele fala isso olhando pra ela. Não sei se ela tá muito angustiada, não. Ela tá muito, sei lá, né, um pouco aliviada, né, de ter tirado aquele demônio de lá, né. Perdeu muitas almas, né, mas faz parte do jogo. Enquanto isso, tá esse cara aqui, né, falando, né, entendi. O Quidditch, né. Eu achei que ele era alguém com muitos traços estranhos. Mas pensar que ele era um demônio... Ah, rapaziada, a Santa falou pra esse cara aqui que aquele Quidditch era um demônio. Eu acho que esse cara é um daqueles guarda dela, né? Aquele cara lá, o... Ah, esqueci o nome dele. Aquele cara lá que o nosso Protinha lembra dele das vidas passadas lá, que tem um irmão que tem uma verruga, que morreu e coisa e tal. O cara se vira ali e fala, né? Bom, emboscar a filial da nossa família é imperdoável. Mas, pessoalmente, é aliviante que ele tenha cortado a parte podre da nossa família. Mesmo que isso seja verdade, não tenho certeza se o público irá acreditar. Tá a galerinha toda reunida ali, eu também acho que não vai acreditar, não. A Santa tá ali, né, cara? Aqui com a boquinha aberta aqui, ela fala: Senhor Pietro, sinto muito pelo que vai acontecer de agora em diante. Ele fala: o quê? Como é? O que você está falando? Ela se aproxima ali do jornalista ali e fala: pessoal, eu estaria grata se vocês pudessem ouvir o que eu tenho a dizer. E o pessoal sai correndo: é a Santa Dolores, é a Santa Dolores. Parece que a Santa tem algo a dizer sobre o incidente. E ela vai lá e vai tirando um caderninho ali, cara, que tava guardado ali, né, cara? E esse caderninho, rapaziada, foi o nosso prota que deu pra ela, que é a verdade sobre a família Quonvad. Nosso prota fala que ela decide o que quer fazer com aquilo. Ela tá ali com aquele caderninho em mãos ali, né, cara? E começa a falar: eu, dia 0 do mês 0,
o registro de vendas de isenções de indulgências. E aqui ela conta os podres, rapaziada, da galera toda ali, né? E o pessoal fica de boca aberta ali, rapaziada, porque um tal de Visconde Vecoin assassinou seus pais porque eles queriam doar os seus bens ao invés de passar para ele. Ele ficou com os bens após disfarçar as mortes como acidente. E todos os pecados foram perdoados após pagar 1,5 bilhões em ouro. A Bianquinha e a Sinclair também ficam surpresos porque um tal de Barão Lagesso assassinou a sua empregada após fazer coisas perversas com ela e então enterrou ela nos esgotos. Todos os pecados foram perdoados após pagar 200 milhões em ouros. E continuou contando os podres de todo mundo ali, rapaziada. E tá os jornalistas ali incrédulos, né? O quê? Eles vendiam isenções para demônios como eles? A mulher fala, eu tenho certeza que existem regras sobre essas isenções. O outrozinho aqui fala que não tem como o cardeal Humbert e o patriarca Quit fazer coisas tão perversas assim. Mas a outra mulher aqui fala, bom, a própria santa é quem está dizendo isso, né? A palavra dela tem um pouco de peso, né? E, meu irmão, é muita coisa, brother. E a santa tá ali, mano, nome por nome. E ela pensa, eu não vou mais parar, mesmo que eu esteja com medo do meu pai. Porque quero ser alguém que não seria uma vergonha para ele. Rapaz, será que esse alguém aí, que para ele aí, que ela quer ser, é o nosso Protinha? Porque o pai não é. Eu acho que é o nosso Protinha, né, cara? Que ela fala, eu, Dolores Lum Convades, acredito que comprar e vender pecados com dinheiro é blasfêmia contra Deus. E eu, por meio desta, juro que essa brutalidade não irão mais acontecer na família Convades. Rapaziada, e assim tá um jardim lindo aqui, maravilhoso aqui, né? E o nosso Plotinha tá ali sentado, rapaziada, é onde ele ficava com a Pere ali, cara, conversando, né? Porra, me ficou triste de novo. E o nosso Plotinha olhando para aquela árvore e pensa, né? Mesmo após a minha regressão, o meu coração não mudou em nada. Com isso, só restam 8 cadáveres de elite. Ele dá uma olhadinha ali pro lado ali, né? Folhas caindo. Bota a mão ali, né, cara? Onde que a Pere ficava sentada ali, né? E ele fala, eu juro, no fim deste caminho, eu vou criar um futuro onde crianças como você possam viver e sorrir. Se levanta dali, brother. Ele até fez uma cruzinha ali pra ela ali, cara. Tô ficando emocionado de novo, né? Mas ele vai embora, né? E fala que espera que ela possa sorrir em paz, mano. E tá aqui a cruzinha aqui, a coroa de flores que ela fez pra ele, né, cara? E o nome dela aqui. Rapaziada, e assim termina essa obra, brother. Com profundo tristeza nos corações. A obra não, pô. Termina o capítulo, tá, rapaziada? A obra não acabou não, hein?